Não construímos nada sozinhos, por isso todos nós somos Telé. Muito bom estar retornando aqui falando com você. Em casa, não sei como é que... Em casa, no trabalho, dentro do avião. Agora a gente tem Wi-Fi, né? Dentro dos aviões também. Não sei se dentro do... Se pelo teu laptop. Palm Top ainda existe? Não sei, mas pode ser também. Computador. Agora os smartphones, né, da vida, ou as TVs também, que agora você tem lá as TVs smart, você pode estar vendo a gente. Que bom, que privilégio voltar aqui para vocês. Graça e paz, meu povo querido, meu povo lindo, minha galera de Cristo. E você que está ligado aqui no Encontro Gospel com Alex Gonzaga. Eu quero desde já agradecer a Deus por me dar a oportunidade de mais um programa, de mais uma vez estar entrando aí onde você estiver, batendo um papo contigo diretamente e sempre trazendo gente boa, gente que a gente gosta, irmãos em Cristo, né? Grandes nomes da música cristã brasileira, grandes nomes do gospel brasileiro, né? Também a gente traz alguns empresários e tal. E, obviamente, eu quero agradecer, como você viu aí, a galera da Teleeletrônica que está sempre com a gente. Um abraço pro Cláudio, né? Que esteve já aqui com a gente, também junto com o Irã Santos, fazendo um podcast que a gente gravou lá em Fortaleza, junto com o Jedson, também a Guiar da Som e Louvor. Foi um bate-papo muito legal. Mas quero agradecer também a Abradex, pessoal da Abradex, que tem sempre aí grandes coisas para sua casa, né? Se você precisa de deck de madeira, se você precisa de qualquer coisa de madeira, seja ela uma madeira natural ou, como a gente fala, a madeira ecológica, que vem através do plástico, mas que é igualzinho, você não precisa de manutenção, fala com a Abradex, com o meu amigo Douglas, lá no Shopping Dantal. A gente tem um contato muito legal, eles têm imóveis também para áreas externas. Dá um pulinho no Shopping Natal, entra na loja da Abradex, fala que veio através de mim, fala assim, Douglas, o Alex mandou um abraço que ele vai fazer um precinho super especial. Pessoal da Nova Barra, tô sempre aqui com essa blusinha limpa, cheirosa, obrigado aí a pessoal né, da Nova Barra, o Cleudson, querido, que tá sempre lá em casa, pega as minhas roupas, a roupa lá de casa. Obrigado, Cleudson, Deus abençoe você. Sobrinho chegou, né? Sobrinha, né? Manda um beijão pro teu irmão aí, que Deus abençoe também. E agradecer, logicamente, aos meus Hypers Masters patrocinadores, a Sbassen, música em primeiro lugar, a melhor associação de músicos. Se você ainda não é associado, entre em contato com a Sbassen, porque você que é músico profissional ou não, precisa saber dos seus direitos e ter, obviamente, alguém que arrecade junto ao ECAD o que você precisa, o que você tem melhor do que precisa, o que você tem direito a receber como músico profissional ou não, tá bom? Lá você vai ser super atendido, super bem direcionado, né? Para que você possa saber os seus direitos, isso é muito importante. Beijo pro meu querido Slam, para toda a direção das Bassas, obrigado por nos ajudar. A RP Consultoria, meu querido, olha, o pessoal que fica lá do outro lado, lá na América, o pessoal chama de América, né? Rogerinho, saudade, daqui a pouco tô por aí, hein? Vou levar uns parceiros aí pra gente, né, ficar um pouquinho aí nessa Flórida linda, né? Você hoje vive dentro dos filmes, né? Isso é maravilhoso. Se você precisa de chegar até o Green Card para que você possa até, a partir dali, ter uma possibilidade de legalmente chegar a ser um funcionário civil, um funcionário militar, né, no caso das Forças Armadas Americanas, se você precisa disso, entre em contato agora com a RP Consultoria, vai estar aparecendo aí, você sabe disso, de vez em quando durante o programa rolar, o QR Code dessas empresas, que é só você clicar e já vai diretamente falar com o pessoal. Agora, sem mais delongas, como diziam os antigos, eu estou recebendo um cara que é amigão há muito tempo, para mim, junto com uma galera que eu sempre falei, já tive aqui um convidado que foi dessa mesma galera, eu falo que eles foram, né, juntos lá e depois também com projetos separados, os divisores, né, divisores das águas de hoje, o que era antigamente a música cristã, e de repente os caras chegaram dividindo ali, daqui pra cá é um outro nível. Os caras tiveram uma audácia maravilhosa, a gente vai bater esse papo aqui, eu quero já falar, tô aqui com o Carlinhos Félix, né, meu brother, pô, muito bom estar contigo aqui. Legal demais. Eu chamava ele e falava, cara, não tem tempo, não sei o quê. Que bom estar com você, Carlinhos. Esse aqui eu tô falando, pô, entenderam o divisor de água? Rebanhão, né, gente? Rebanhão foi o divisor, cara. O cara era assim que falaram, meu irmão, a gente vai ter a audácia de fazer ali um show na maior casa de shows do Brasil na época, o Canecão. Meu show ingressado, porque os caras são loucos. Mas aí, tá aí, a partir dali, tudo começou
e essa revolução musical no gospel começou. Desde já eu quero te agradecer por essa possibilidade que você deu pra gente, que veio depois aí de vocês, né, dessa batalha que eu sei que não é mole, irmão. Pô, que legal tá falando contigo, falando com a tua galera, falando com o teu povo aí. Cara, ele falou que ele ficou me chamando, mas eu acho que eu que fiquei falando com ele, ligando pra ele me trazer aqui. Mas a gente tá em casa, nós somos amigos. É verdade. Já não fala muito tempo, o pessoal não entender. Fizemos algumas coisas juntos. Algumas, né? Coisas boas, graças a Deus. Algumas coisas boas. E é uma alegria muito grande. A gente tá aqui falando com vocês, tá falando com você, Alex. E eu acho que o papo vai ser muito legal. Pô, maravilhoso. É muita história. É grande, né? A resenha é grande. O pessoal fica, às vezes, o Carlinhos falando comigo assim, cara, 1h20 de programa. Pô, passa rápido. É uma média, né? Que a gente tem feito uma média pra não ficar. É muito pouco. O cara fala, cara, não, depois a gente volta com os caras num outro bate-papo, né? Porque eu acho que, de repente, o podcast, já que é um bate-papo, ele também não pode se prolongar muito, senão, de repente, a galera não vê. Sim. Né? E tal. Então, é melhor a gente bate um papo agora, daqui a uns 2, 3 meses, a gente bate um novo papo, né? A gente tem a facilidade do pessoal do Rio, Carlinhos aqui do Rio de Janeiro. E como é que estão as coisas, meu mano? Como é que tá? Você tá pegando o gancho que você tá falando. As coisas hoje em dia estão mais rápidas, né? Exatamente. Muito corridas. Então, o cara tá assistindo aqui, não pode assistir tudo, vai assistir os pedacinhos, né? Então, eu acho que essa é uma oportunidade legal. Exatamente. Até pro cara, pô, parei naquele lugar ali. Hoje mesmo, quando a gente vê uma série, a gente sabe onde a gente parou, a gente deixa marcado lá pra assistir aos poucos. E a gente vai... E tem os shorts, né? Que daqui a pouco a gente faz aquilo, pega algo muito especial que você falou e coloca ali pro pessoal. E é o que eu tô te falando, eu até... Gente, demorei assim um pouco, e o Carlinhos tá até brincando, mas é verdade. Falei, pô, cara, quando que eu vou lá? Eu falei, a gente tinha muitos programas gravados, porque eu fiquei muito preocupado como eu viajo também, e essa agenda é difícil. Eu preciso estar no Rio, exemplo, você precisa estar no Rio, né? Você é mais fácil estar no Rio, mas às vezes está viajando e tal. A galera de fora e o espaço no estúdio. Então é difícil, cara. É difícil demais essa coordenação. Mas na verdade eu vim agora porque eu tinha que ganhar caneca, né? É. Porque o pessoal tá... não tava rolando caneca, né? Verdade. Então, aí eu vim na hora certa. Você é o primeiro a levar... Não, primeiro não. Porque o Natinho e o Lenilton, quando estiveram aqui, levaram sem a minha autorização. Foi? Porque eu só tinha 3. Eu tinha feito ali provisoriamente, não tinha feito em quantidade. Levaram na maloca. Meu Deus do céu. Mas tudo bem. Agora inclusive o pessoal tá me cobrando. Pô, bota essas canecas pra vender. Eu falei, gente, vai ser muito difícil aqui, quebra à toa. Como é que eu vou mandar, né, cara? Aqui, é difícil. O negócio é o seguinte, eu tô levando essa caneca aqui. Se você quiser, você faz contato comigo, que eu vou fazer um negócio no leilão. Ele vai vender a caneca. Pô, vai ficar levar a caneca. Felipão tá morrendo de Felipão, aqui ó, 50 prata cada número. Né? 50 prata cada número. Vai ficar legal. Mas a gente veio... aconteceu na hora certa. É verdade, é verdade. E fala pra mim, como é que estão as coisas? Como é que tá aí a vida ministerial, a vida de músico profissional tua, que é uma história. Quantos anos já, Carlinhos? Cara, a gente gravou com o Rebanhão 35 anos, né? Mas isso já vai fazer uns 7 anos. 35 já tem 10, né? 35. A gente só fala em 35, mas aí, pô, já gravou um tempão. Então, de vida mesmo de música que você tem, o quê? Uns 45 anos, Carlinhos? Já deu uns 42, não faz isso tudo, não. Pra arredondar. Porque 3 faz uma diferença. Não, 3 faz uma diferença violenta. Depois de 40, 3 faz uma diferença. Pô, faz, cara. Eu acho que é por aí, cara. Mais de 40 anos, né? Que legal, cara. Que legal, cara, que a gente tá aqui no Rio. E eu gosto de lembrar como tudo começou. Eu morava no Manguinhos, né? Aí o meu quintal era o Jacarezinho. E lá no Jacarezinho, cara, a gente... Pô, tinha as bandas, tinha os conjuntos, né? Que não era banda antigamente, era conjunto, né? Então eu tocava no Conjunto Angelical, cara. Esses nomes eram maravilhosos. O problema todo não era o Conjunto Angelical, era o terno que a gente tinha que usar. Sério? A gente colocou um terno, era um terno marrom, cara, claro. Tem foto disso? Mostarda, né? Você nunca... Tenho E você nunca mostrou pra gente. Você nunca mostrou pra gente isso. Não, tem, cara, em cima do caminhão. Aí era legal, velho. Não, é legal. Onde tudo começou. Bom. Aí depois desse tempo a gente foi eu fui pra Assembleia de Deus lá eu era da Assembleia de Deus do Jacarezinho. Pastor Joaquim Lima, que me batizou e tudo. Aí de lá eu fui pra Assembleia de Deus de São Cristóvão. Pastor Túlio Barros. Sim. E a gente
Ali, Nós quase montamos em uma frente banda ao- chamada Som e Paz. Ali, quase em frente ao campo de São Sim, Cristóvão, né? no campo, é. Onde a gente saía do culto e ficava Igreja correndo de já carro grande, ali. né? Pegava É. o carro escondido de alguém, saía correndo, batia com o carro e era excluído. Fui excluído 5 vezes, mas abafa aí. Aí, cara, eu sei que lá nós montamos o Som e Paz. Uma banda chamada Som e Paz. Um nome um pouquinho melhor do que É Angelical, melhor né? do que Angelical, né? Angelical é mole não. É. Aí... Nada quem tem às vezes Aí, tem o conjunto angelical ainda aí. o Nada pessoal do contra. Jacarezinho tá assistindo a gente. Beijo, Você não pode Jacarezinho. passar por ali, Conheço não. bem, conheço Passar pela bem. suburbana, tá ferrado. Aí, rapaz, lá na Assembleia de Deus, a gente tinha a orquestra Voz de Irmão, cara. E eu tocava baixo. Maneiro. É. Assembleia de Deus é bom frisar isso, né? Sempre tem muitas orquestras, né? Eu acho que é a denominação onde mais tem É orquestras, mais né? musical. É mais musical. E aí, rapaz, eu me lembro de uma coisa. Já que a gente tá falando de Assembleia de Deus de São Cristóvão, Fica à vontade. eu comprei um blazer, cara, na Ducal. Você lembra? Lógico. Posso falar alguma coisinha assim sobre o Ducal? Ducal e Impecável Maré Mansa disputavam aonde a gente compraria o primeiro blazer Eterno, né? Sim, que sim. era pro popular, preço popular, Sim. Madureira, Madureira. Ducal Cara, e você Impecável Maré Mansa. acertou. Lógico. Eu fui lá em Meu primeiro Madureira. terno foi da Impecável Maré Mansa. Não, o meu foi da Ducal. Ah, então. O meu blazer, cara. Que Aí, ó, maravilha. na festa do final de ano, cara, eu comprei um blazer, velho. Gente, que vergonha Aí, falar que isso. caro, velho. Caro pra caramba. Olha só. Ai, Caro pra caramba. Trabalhei que nem um maluco na sapataria pra poder que maravilhoso. pra comprar Um blazer. Não era nem um terno completo, Não era era só um blazer, blazer, cara. só Um parte de blazer cima. bonitaço, cara. Só que é o seguinte, ele tinha uma lasca no meio. Como assim, uma Ele lasca? tinha aquela lasca aqui no meio. Ah, tá, Tá. atrás. É, Sim, não- tá. Quer um Eu não café? sabia, cara. Quero. O teu é com adoçante, é o quê? O meu é puro. Não, eu vou tomar puro. Puro Toma também? puro, eu Isso. tomo puro. Ah, Tô saindo fora de com açúcar. aquela lasca. Aquela lasca eu não sabia, cara, que não podia. Aí eu cheguei na igreja, né? Subi, tem uma escadaria assim pra chegar lá na orquestra. Sim. Eu subi, quando chegou no meio da escada eu parei pra todo mundo ver o meu terno. Lógico. A igreja tava cheia já. Aí eu parei, cara. No que eu parei, o pastor de lá já virou pra mim assim: terça-feira nós vamos conversar, viu? Ué, só porque o terno tinha lasca? Não, eu não sabia. Ah, tá. Não sabia Aí eu falei, por quê? Que isso? Mas quando ele falava isso, a gente já ficava tremendo. Aí vai vir Que é o coisa tal do aí. gabinete, né? Não, mas não era no gabinete, não, era no culto de membro. Terça-feira, Que todo mundo isso, ficava né? sabendo. Junto? Que isso? Todo mundo. Aí quando eu falei, tô lá tocando, eu Ah, já tá. falei pros caras da banda, da orquestra, né? Falei, cara, o pastor falou que quer conversar comigo terça-feira. Eu falei, ih, Carlinhos, se prepara. Caiu da Se guia, prepara. caiu da... Se Caiu da prepara que vai banda, ficar caiu da 3 igreja. meses fora. Rapaz, já não deu Como é outra. que dava o nome? Quando não era excluído, era... Foi excluído. Mas não era suspenso? Não, na época eu fui excluído. Não, mas esses 3 meses... Fiquei no banco, 3 meses excluído, sem poder participar Que de nada. isso, cara? Você tinha que ir na igreja, o pastor tinha que te ver. E eu sentava lá na frente, ficava lá olhando de frente para a orquestra, Que fazendo macacada pro pessoal, né? Fazendo careta para eles. Mas aí o que ele alegou? Falou que meu terno tinha uma lasca. Ah, então foi por causa da Por lasca. causa da lasca. Você se lascou Me por lasquei. causa da lasca. Gastei uma grana Que na Ducal, isso, cara. a que prestação 10 vezes. 10 vezes. Carnê, né? Carnê. Carnê, gente. Falar com quem é da lembra tua... tudo, cara. Lógico. Caramba, Mas, meu cara. irmão, óbvio que sim. Atualizadíssimo. Velho, carnê. Cara, eu era... Você sabe que eu sou nascido e criado... Você em Mangueira, eu em Bangu, né? Em Bangu. Hoje a gente mora pra cá, né? Você mora aqui na Barra, eu no Recreio, bairros ali vizinhos. E eu morava em Bangu, sou nascido e criado em Bangu. E como todo emprego que eu tive... Primeiro emprego que eu tive que usar terno, foi pra vender automóvel, irmão. Na Santo Amaro Automóveis, na Avenida Brasil, você lembra que tinha? Me lembro, em frente perto ao- do marinheiro. E depois, né, um pouco ali depois, já quase chegando na No subida da ponte, ali era o sabão português, que agora é um... Não vou falar aqui o nome de Uma quem é, fábrica. porque ele não... Não, agora é aqueles mercados atacadões da vida. Sim, Não vou sim, falar o sim. nome porque não bota dinheiro aqui pra gente ajudar. Mas daqui a pouco eu posso procurar. Pô, é verdade, opa. Aí era na frente da Santa Amaro. E aí, aquilo ali eu tinha que trabalhar de tempo. Antigamente o cara trabalhava de tempo pra atender Sim. na época dos cortes R3 Sim, e tal. eu tive um. É, né, pô? É. Vamos respeitar. Hein? XR3. Aí, eu vendia. Nunca tive. Pô, cara. Eu vendia. Sabe o que eu comprei de você, cara? Rapaz, será que você comprou no Santa Amaro? E aí tinha que ter terno. Eu não tinha dinheiro pra comprar terno
poxa, Tavares. Tavares, Né? Ih, Aí, cara, era o caramba, quê? Ou era cara. do Cal, ou era Impecável Maremansa. Sim. E era no carnê. Você não tinha esse negócio de cartão de crédito. Eu pensar em cartão de crédito. Então, cara, esse papo aí vale pra mim também. Pô, cara, E que eu pra- tô me e pra lembrando aqui que eu quantos comprei estão minha ali? televisão agora no Carneiro, no Ponto Frio. Carnê, Casa Bahia é o rei do carnê, né? Ainda tem carnê na Casa Bahia, né? Comprei a minha televisão no Carneiro. Gente, a melhor coisa do mundo. Porque é o seguinte, quando você compra no carnê, você tem crédito. Senão ninguém não ia dessa bobeira, né? Não. Muito bom, cara. E aí, como é que foi? Aí você. Mas me fala uma coisa. Aí você já trabalhava paralelamente, né? Lógico, no Sim, trabalho sim. secular. Mas deixa eu só voltar um pouquinho, que eu acho interessante a gente pontuar. E eu quero que o pessoal fique Eu parei conhecendo. lá em São Cristóvão, né? Então. Eu vou subindo, né, Não, cara? então, mas eu quero só dar Até uma. chegar em Copacabana. Segura aqui, né? O capítulo da novela. Vamos. Não tem aqueles filmes que vai lá e volta Sim, cá? sim. Que eu preciso muito pontuar uma coisa com o pessoal em casa, porque às vezes as pessoas sabem do nosso lado, do nosso lado ministerial Sim, e de música, musical. mas não sabe do pessoal. Você morava no Manguinhos com os seus pais? Com é os isso? pais. Então tá. Conta um pouquinho só da tua família. Os teus pais já eram cristãos? Não. 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 Quantos irmãos? Eu Deixa eu quero falar pra o você. pessoal saber um pouquinho disso. Depois a gente volta É lá em uma São história Cristóvão. muito legal que eu gosto de Pô, falar. então. Talvez eu tenha mais ou menos uma história parecida com a tua. Porque eu vi, esses dias eu acompanhei, né? A tua mãe teve acho que ela teve Covid, né? Foi Teve? Covid. Mãe ficou mal E eu demais. acompanhei, cara, assim, mais ou menos a minha história. O meu pai, eu sou filho único. Não, igual a mim. Eu sou filho único e o meu pai era alcoólatra e minha tinha mãe, esse histórico, minha mãe né? se converteu quando eu tinha 9 anos de idade. E aí eu colei com a minha mãe, porque meu pai não queria saber dela nem da gente, porque meu pai não era nem por maldade, era por causa do vício da bebida mesmo. Sim. Meu pai, ele bebia bastante e batia na minha mãe. Eu cresci Aquele com histórico, né? isso. Eu cresci com isso, cara. Sim, esse histórico. E até que um dia eu saí. Eu saí de casa. Mas mesmo lá, morando lá, Sim. eu estudava no centro da cidade e trabalhava no centro da cidade. Em que, Carlinhos? Eu comecei trabalhando. Primeiro foi numa sapataria. Você Lá falou, no. essa Não, sapataria. não, o primeiro trabalho meu foi na Montana, uma fábrica de caixa de descarga. Aí depois eu fui para uma sapataria, no Jacarezinho. Do Jacarezinho, eu conheci um amigo meu que tocava guitarra junto comigo, que ele me levou para trabalhar num escritório de advocacia no edifício central, lá na Avenida Central, Rio Branco. Sim. Só que do lado da Rio Branco tinha o Vila Lobos. Eu aproveitei. Eu fiz Vila Lobos. Você fez? Ramalho Ortigão. Isso mesmo. Aí o que eu aproveitava para que eu trabalhava ali no edifício central e estudava no Vila Lobos. Vila Lobos e fiz todo o meu Rua curso. Ramalho Ortigão. Isso mesmo. Eu fiz o meu curso todo lá e fiz meu curso de contrabaixo. Legal. E de lá eu fui para a Escola Nacional de Música, que era pertinho na Rua do Passeio. Sim. Ali no Largo, na Rua do Passeio. Né? Isso, na Rua do Passeio. Então, a minha história foi assim. E a gente começou com a onda. onda de baixo, então, né? Eu também fui baixista do Novo Som lá, nas primeiras partes, sempre gostei muito de baixo. É mesmo. Só que depois eu não segui essa questão do baixo. A coisa aconteceu, o Lenilton entrou na banda, o Lenilton assume o baixo. Porque quando o Novo Som começou, a história foi mais ou menos assim. Lá na PIB de Padre Miguel, o Embrião ali, não tinha ninguém que tocava bateria. O Lenilton tinha umas noções de bateria, né? Lenilton, músico da aeronáutica, então tinha algumas noções, Sim. então era o cara que tinha. Então eu ficava no baixo. Quando arrumamos assim um batera mesmo, aí o Lenilton assumiu o baixo, que tinha muito mais melhor, e eu fiquei só na parte mesmo de voz, um violãozinho de vez em quando e tal. Mas, cara, legal saber disso, essa projeção sua. Quando você começa a trabalhar, né, e ter um processo também de evolução no seu trabalho, né, indo para outras empresas, ainda morava você e sua mãe ou você tinha saído de casa? Só para eu entender o Quando eu pessoal. estava estudando no Vila Lobos e trabalhando no edifício Avenida Central, no escritório de advocacia, Sim. eu morava com a minha mãe. Morava com a tua mãe. Morava com a minha mãe. Aí, depois de um tempo, eu já estava crescendo, já estava já Quantos anos, mais ou menos? Só para ter uma noção. Uns 16 anos. 16. Uns 16 anos. E aí, Alex, eu falei com minha mãe que eu ia sair de casa, que eu ia ficar rico. Falei para ela, vou ficar rico, vou ficar famoso e vou comprar uma casa para a senhora. Você, E aí, rapaz, quando eu fui para a Assembleia de Deus de São Cristóvão, e lá eu conheci o pessoal da Presbiteriana de Copacabana
E eu fui pra igreja presbiteriana de Copacabana, entrei numa banda chamada Sinal Verde, que a gente tinha lá, que a gente fazia muito universidade, tocava na praia. Esses projetos, né? Só fazia isso. Legal, maneiro. Aí apareceu o Janires, um maluco lá com cabelo doidaço, com um macacão, que ele não tirava aquele macacão. Todo domingo ele estava no culto, sentado lá. E aí um dia ele chamou a gente, falou assim, eu quero fazer um trabalho, uma banda evangelística, para tocar na rua, para tocar nas praças, nas escolas. Nessa época você estava com um trabalho secular? Lógico, né? Tinha que se manter. E trabalhava em que área nessa época mesmo? Que começa o embrião do Rebanhão. Eu ainda trabalhava lá no escritório. No escritório de advocacia. Aí lá, quando eu conheci o pessoal do Rebanhão, eu fiz prova pra Petrobras. Exatamente, porque a gente sabe que você teve um tempo na Petrobras. Fiz prova Petrobras de lá, porque eu conheci o pessoal de lá, de Copacabana. Aí conheci umas pessoas que eram da Petrobras, eles falaram pra mim assim, né? Vai ter concurso. Eu falei, cara, eu só sei música. Eu estudei a minha vida inteira música. Eu terminei meu colégio e eu fui pra escola de música, só sei música. Faz, cara, que vai ser legal pra você. E eu fiz a prova. E foi bênção, né, cara? Passei. Trabalhou em que área dentro da Petrobras? Eu trabalhava na área de recursos humanos. Aí depois, eu entrei na faculdade para fazer economia e lá dentro eu entrei na área de orçamento. Perfeito. Eu cuidava do orçamento da empresa. E paralelamente, tocando. Vem lá, começa o embrião do Rebanhão, né? Legal. Então a gente agora pode, eu queria dar a possibilidade do pessoal de saber também desse projeto profissional antes, tal, porque essa passagem é muito importante. Algumas pessoas que nos veem e nos ouvem acham que a gente já começou desde bebê na música, né? E isso é importante, porque às vezes as pessoas falam assim, poxa, mas será que eu tenho oportunidade? Será que eu vou ter oportunidade? Eu tenho talento, mas preciso trabalhar paralelo, né? E Deus vai mostrando os caminhos, né, cara? Vai abrindo os caminhos, né? Exatamente. Quando você se sente que o Janires chega e reúne a turma, já era a turma toda? A galera toda? Pedrinho? Não. O Pedro veio depois. O Pedro passava todo dia na porta da igreja com a prancha de surf e ia fumar maconha. E depois ele ia surfar. E a gente ficava de olho nele. Aí um dia o Janires parou ele. Cara, a gente tem uma banda aqui. Do nada parou ele. A gente já tava de olho nele. A gente fala do nada, lógico que já tinha um plano de Deus, mas assim. Um plano de Deus. A gente já tava de olho, que ele passava todo dia, ia pra praia lá. Ele morava na Toneleiros, onde ele mora até hoje. Sim. E aí o Janires parou ele e falou... O estúdio era lá, né? Era lá, né? A gente fez várias coisas lá na Toneleiros. Estúdio lá. Aí, Alex, o Janires parou ele e falou assim, cara, a gente tem uma banda aqui, você não toca nada? Ele falou assim, eu toco um pouquinho de piano. Cara, a gente tá precisando. Velho, que coisa aí, impressionante. Cara, eu me lembro que o Janires... Pedrinho veio aqui e não falou esse detalhe, cara. Mas eu vim falar aqui, eu vou caguetar ele. Aí o Janires chamou ele, a gente foi tocar, e ele não era cristão, cara. Caramba. Nós fomos tocar. E aí quem era a banda antes do Pedrinho entrar? Era o quê? Guitarra, baixo e batera? A banda era... Na verdade, nem eu tocava, cara. Eu fazia o som pra banda. O técnico da banda. Eu era o técnico da banda, mas de vez em quando o Janires me chamava, ó, aquele cara que tá no som ali, ele toca e canta também, vem cá. Aí eu pegava o violão e tocava e cantava. Cara, que maneiro. E aí era o Candel na bateria, o Zé Roberto fazendo percussão, que a gente perdeu o contato com ele. E aí depois a gente foi juntando todo mundo, juntando o Paulinho, que o Paulinho era da igreja, era um adolescente da igreja, e aí eu já tava tocando baixo. Depois ficou tocando baixo na turma. E aí um dia a gente levou o Pedro, só pra gente terminar o esquema do Pedro. Sim. A gente levou o Pedro pra cantar com a gente, pra tocar com a gente. Ele aceitou. Falou, eu toco piano e vou ir na igreja pra tocar. Aí saiu com a gente, foi tocar. Aí o Janires fez apelo. Quem aceitou Jesus? Pedrinho. O Pedro. O único que aceitou Jesus na noite. E aí daí pra frente a gente ficou junto. Que maneiro. Eternamente, né? Até hoje nós somos amigos, né? A gente tem esse negócio. Eu tava comentando contigo em off, aqui antes da gente começar, que algumas pessoas comentam, e a gente entende, né? Quando você abre um programa, quando você abre um projeto, as pessoas falam, né? Tem os haters que são chatos pra caramba, que só sabem pichar, mas tem uma galera que fala até na boa. E algumas pessoas falam assim, poxa, Alex, deixa o convidado falar mais, mas tu vê,
a gente precisa puxar isso, né? Porque às vezes você vai numa linha, a pessoa vai numa linha, e você, volta um pouquinho. Porque imagina o pessoal de casa escutando essa história, cara, que nem eu sabia. O Pedrinho veio aqui e não falou isso, esse lance assim do Pedrinho. Pra mim, até então, quando o Pedrinho veio aqui, o Pedrinho também era lá da igreja, né? Quer dizer, não, o cara passava na coisa porta de Deus, fundo da igreja. pegar o cara e falar, meu irmão, vem cá. Como assim, cara? Foi desse jeito. Que sensacional. Cara, ainda preciso te falar uma coisa. Fica à vontade. Porque quando a gente começou, eu falei pra minha mãe que eu ia sair de casa, né? Que eu ia ficar rico, famoso e ia comprar a casa dela, né? Que a gente morava numa casa, cara, quando chovia, enchia muito, a gente sempre perdia as Ali coisas. tinha problema, né? Ali tinha um rio atrás. ainda tem, né? Ainda tem. Ainda né? tem. Aquele rio ali. Aí Conheço. a gente perdia tudo, cara. Conheço O aquela sonho comunidade dela era ali. sair dali. Conheço aquela comunidade E ali. ter uma casinha dela legal e tal, uma casinha alta, né? O pai do Natinho, Bora agora o irmão, né? Bora Tem lá. uma igreja lá. É isso Eles mesmo, moram ali na Batista. Democráticos, né? Tem a igreja Batista lá do pessoal. É. Aí, rapaz, eu sei que eu Você tava falando, então, você tava eu me falando da juntei outra com a galera do Rebanhão, a gente foi tocar e a gente foi convidado para gravar um disco. Gravamos um disco chamado Mais Doce que o Mel. Uma música muito louca que era Minha Vida, que era muito louca. Gravei essa música, né? E No todo projeto mundo, Canções cara, da os caras, não, Terra. isso não é música de crente, que não sei o quê, que isso, já tinha pastor que falava assim, se eu souber que você tá cantando essa música, vai ser excluído, e o pessoal era excluído mesmo, Era. e era uma loucura. Rapaz, esse disco vendeu pra caramba, cara. Era Alex, Arca Musical Evangélica? Não, Qual era? Doce Harmonia. Doce Harmonia. Doce Harmonia. Como é que é o nome do menino Doce Harmonia? Maurício. Um dia eu vou ver se eu consigo trazer o Maurício aqui. Vai ser legal. Vai ser legal, vai ser legal. Ele tá morando na Tijuca. Eu acho que eu tenho contato dele. Rapaz, aí a gente ganhou uma grana, cara. E a grana que a gente ganhou, eu comprei a casa da minha mãe. Que maneiro, cara. Eu consegui Que coisa maravilhosa. Vou te contar um detalhe do Mais Doce que o Mel. Eu lá na PIB de Padre Miguel, adolescente também, pré-adolescente, mais ou menos com uns 10 anos, né? Pré-adolescente. Eu me lembro da gente sentado, o culto rolando, aquela coisa de pré-adolescente ficar um pouquinho fora da igreja, o culto rolando pra lá, e a gente sentado com um LP Mais Doce que o Mel, passando o Seu Moisés, que era diácono, um dos diáconos mais chatos que eu já vi na minha vida, que diácono ficava puxando a tua orelha. Sabe aquele, não sei se... puxava a orelha, irmão. Tipo assim, vai pra dentro do assistir o culto. Nem meu pai fazia isso, mas o Seu Moisés fazia. E ele viu a gente com o LP na mão, conversando do LP. E ele veio dar um sermão na gente. Vocês, além de não estarem escutando o culto que tá rolando lá dentro, ainda estão com esse negócio na mão. Isso não é coisa de Deus? Daí que surgiu, resistiu o diácono e ele fugirá de voz. Caramba, bicho, você falou de negócio do Maduro Civil. Cara, e vocês nem imaginavam, né, cara, aonde isso ia dar, né? Não, a gente, quando chamaram a gente pra gravar, a gente queria gravar. A gente não tinha noção. E como é que foi essa... Chamaram? O Maurício viu vocês em algum festival? Creio que sim, né? Como é que foi isso? A gente estava tocando em algum lugar, que eu não sei dizer precisamente aonde foi. Mas foi numa dessa que ele tava olhando ali, deu uma de olheiro. Convidou a gente pra gravar. Maneiro. Daqui a pouco a gente tava lá no... Qual ano, hein, Carlinhos? Mais ou menos? Pelo menos? Cara, assim? acho que foi 80. 80, né? Caramba. 81. Maneiro, cara. Papo Isso assim. mesmo. A gente gravou ali naquele estúdio que tinha no Central do Brasil, que é... Pô, cara... Pô, falaram que era o primeiro estúdio que o Roberto Carlos gravou. Gravamos o primeiro álbum lá também, Estúdio Havaí. Havaí. Exatamente. Que tem história, tem história. Estúdio Havaí, cara. Era um estúdio imenso ali, paralelo à Central do Brasil, né? Assim. Você gravava à noite? Ah, lógico, era mais barato. E aí você comia o angu do Gomes também? Lógico, angu do Gomes, óbvio. Tinha um angu do Gomes lá, né, cara? Lógico. Então, bicho, porque só dava pra gravar à noite, porque era mais barato, né, cara? A gente gravava de madrugada e a gente trabalhava. A gente trabalhava também, não tinha como gravar de dia. Cara, que legal. Só que a gente gravou o primeiro trabalho que foi lá em Havaí em 88. Você gravou aí 7, 8 anos atrás, né? Cara, que legal. E você já imaginava, quando esse disco lá estoura, esse projeto estoura, e lógico que, né, ainda rádios, praticamente não, todas ainda AM, praticamente não, eu trabalhei na Rádio Melodia, quando a Melodia foi a primeira, eu fui diretor artístico da Rádio Melodia de 90 a 92, 93, foi quando a primeira rádio
entrar em FM, Sim. né? Você tinha Rádio Relógio, Rádio Copacabana, todas AMs, né? Algumas Mas rádios... a melodia era na Penha ou já era ali? Não, então, quando a melodia especificamente era em Petrópolis, Em Petrópolis. né? Aquela rádio. Aí o Francisco compra, deixa o transmissor, porque não podia mexer no transmissor, antena e vai pra Vila da Penha. Vila da Penha. Largo do Bicão. Isso. Aí eu, quando trabalhei, era na Avenida Meriti, né? Avenida Largo do Meriti. Bicão. Então, vocês ainda tocavam nas rádios AM, né? Era o que podia tocar, e ainda com uma mídia pequena, né? Porque eram poucas as rádios. Você não tinha hoje aquele negócio de você lançar na internet, tal. Mas a ascensão foi tão grande, mas isso já te deu uma percepção, ou deu pra vocês a percepção que aquilo poderia ser o futuro também profissional de vocês? Ministerial e profissional, né? Eu sempre falo que isso são coisas paralelas. Existe um ministério, mas existe a tua profissão que hoje você vive, por exemplo, disso. Nós vivemos disso também. Tal. Você já tinha essa noção ou não? Deixa acontecer? Cara, a gente não... Seja sincero. Vou ser sincero pra você. Eu acho que não passava pela nossa cabeça, não. Passava que eu tinha que estudar pra caramba, que eu tinha que trabalhar pra caramba, que eu tinha que me arrebentar todo lá. Eu já tinha feito a prova, já estava na Petrobras. A Petrobras, né? Já estava na Petrobras. Não tinha casado ainda. E tinha que verificar o tempo também, né? As Porque tinha que trabalhar, né? Tanto que quando eu saí da Petrobras, cara, foi quando eu casei, aí nasceram meus 2 filhos, o Rafael e o Lucas, e cara, tava muito difícil, porque a Adriana ia pra porta da Petrobras com a malinha, trocar mala pra mim, pra eu poder viajar. E direto, e chegava direto, né? Porque quando eu trabalhava, quando saiu a minha prova, quando eu passei, Sim. eu fui pra São Paulo. Saiu para São Paulo a minha chamada lá, né? Minha chamada lá. Já era muito difícil isso. Aí depois eu consegui uma transferência. Ônibus, né? Não dava para ir de avião ainda, né? Não tinha condição. Aí quando eu consegui uma transferência, eu fui trabalhar na refinaria, no Duque de Caxias. Já era complicado. Reduc, né? Lá era Reduc. Era lá atrás da Reduc ainda. Era no Torguá, terminal do Rio de Janeiro, um negócio da Guanabara. E aí, rapaz, eu sei que nesse negócio todo, quando eu consegui uma transferência pra sede, que era na Avenida Chile. Sim, aquela sede ali. Aí eu tive que tomar uma decisão, sede, cara. Eu tive que tomar uma decisão. Ou a Petrobras, ou o Rebanhão, a coisa já tava ou a minha esposa. Muito forte, né? Tava muito forte. E era desse jeito. Esposa, né? Já tinha os filhos. Minha família, sim. Petrobras ou Rebanhão. Cara, eu olhei e falei assim, poxa, eu conversando com a Adriana, eu falei, poxa, Rebanhão é um ministério. Você gosta, né? Porque Deus deu pra gente. Pô, Deus me deu isso aí já há tanto tempo. Poxa, minha família, eu não vou largar. Aí sobrou a Petrobras. Aí foi quando aconteceu tudo e a história é um pouco longa. Sim. Um dia eu conto. Eu venho numa outra para contar o capítulo da Petrobras. Esse capítulo é muito legal, cara. É muito legal. É pura fé. Sabe? É fé. Você largar uma estatal. O tamanho da Petrobras, né? As garantias. Exatamente. O namorado da minha filha passou, não tem muito tempo para a Petrobras, hoje está lá em Macaé. E a gente sabe não são regalias, né? A segurança, melhor dizendo, a segurança que uma estatal desse tamanho dá, né, Carlinhos? A gente sabe disso, né? E para você optar, a família, lógico que você era em primeiro lugar, lugar, mas optar pelo Ministério do Rebanhão, porque aquilo também, caramba. Pô, será que vai rolar? Pode ser que sim, pode ser que não, né? Apesar que Deus... Mas, cara, existe a questão humana, a fé e tal, mas o coração fica, pra falar pra tua galera aí, essa galera que te acompanha, que te ouve, que segue você, que está sempre ligado aqui no teu podcast, nas tuas redes, no teu trabalho. Cara, eu tomei algumas decisões na minha vida, assim, colocando Deus em primeiro lugar. E em tudo eu fui muito bem sucedido. Que bom, né, cara? Tomar essa decisão foi muito legal. Tomei essa decisão junto com a minha esposa. Muito bacana. Foi muito legal, porque é legal quando você tem a tua esposa, a tua família assim te apoiando, né? Sim. E ela me apoiou. É fundamental. Cara, me apoiou, cara, com tudo, assim, veio com força mesmo. Depois a gente tinha 2 filhos. Cara, uma responsabilidade. Não tinha meu pai pra me dar. Não tinha uma base familiar ali atrás. Qualquer coisa segura a onda aqui. Não tem isso.
E depois, cara, quando a gente também, uma outra hora eu venho falar pra você, foi uma decisão muito grande. Eu tinha um show em Boston e Deus falou pra mim, volta pra casa, pra eu não fazer o show. E eu tava com 25 mil dólares Você já na tava mão. lá? Já tava lá. Ah. Eu tava com 25 mil dólares no meu bolso, que eu tinha recebido, Desses dos vendidos, que foram 500 americanos, não tinha brasileiro, americano, compraram os eventos 500 lá. ingressos a $50 e tinha 25 mil dólares já em dinheiro, em espécie, já tinha recebido isso na sexta-feira e o show era na segunda. E quando foi domingo, Deus falou pra mim claramente, volta pra casa. E eu fui falar pro cara que tava produzindo, ele falou assim, tu é maluco, cara? Eu falei, é Deus, cara. Ele falou, Deus não vai fazer isso, cara. Vai tirar esse dinheiro da tua mão, isso é uma bênção. Eu falei assim, cara, mas o que eu tô ouvindo é a voz dele. Aí ele falou assim, cara, não acredito, você não vai fazer isso. Aí ele já começou a olhar o lado dele. Não, se você for, eu tô ferrado, cara. Como é que vai ser? Os americanos, cara. Sou os caras não gostam de brincadeira, aí. não. Eu falei, cara, mas eu infelizmente, eu vou dar ouvido porque é Deus que tá falando comigo. E eu fui embora. E fui pra casa. Sabe que dia que era? Que eu tava já em casa? 11 de setembro. Caramba. E eu ia pegar o voo de manhã cedinho. Irmão. Um voo da American Airlines. Caramba. Um voo da American Airlines que saiu 7h25 de Boston, passou no Kennedy, depois ia pra Miami, porque eu tava morando em Miami. Eu me lembro que você ficou um tempo fora lá. 7 anos. Velho. E aí eu obedeci, cara, e fui muito bem sucedido. Eu tô aqui hoje pra fazer esse podcast contigo. No Encontro Gospel com Alex Gonzaga. É o que a gente fala, né? Ouçam sempre a voz de Deus. Por mais que pareça, na nossa mentalidade humana, uma coisa louca, né? Sim. Cara, o cara deve ter falado assim, Carlinhos, você é louco. Ele falou pra mim. Você é louco. Palavra deve ter sido essa, você é louco. Mas, cara, quando Deus fala, irmão, fica tranquilo. É por isso que eu dei essa parada aí pra falar pra galera. Sensacional. Porque é muito importante isso. Talvez a galera tá precisando tomar uma decisão, ou tá ouvindo e tá cabreiro sem saber. E é muito importante a gente saber, conhecer, né, cara? A gente saber quem é que tá falando com a gente. Porque a gente tem umas vozes que são umas vozes muito loucas, né? Que não são. Uma fica aqui, outra fica aqui, igual aqueles desenhos, né? Então a gente tem que realmente conhecer e saber quem é que tá falando com a gente. Cara, eu me lembro, assim, não foi uma experiência nesse nível, mas eu me lembro, por exemplo, que quando eu cheguei, eu tava fazendo faculdade de Direito, eu tava indo pro 5º período, né? E o Novo Som estoura, né? Você fez Direito também? Eu comecei, né? Também fez, né? Comecei, eu nem parei, onde vou chegar. Quando eu ia pro 5º período, aí o Novo Som estoura, né? E eu cheguei, solteiro, ainda morava com meus pais, e falei com a minha família, falei, gente, pô, não tá dando mais, eu tô sendo aquele cara chato que quando chega na sala de aula, todo mundo vira a cara porque sabia que eu ia pedir o caderno emprestado para xerocar, porque faltava muita aula já viajando e tal, e trabalhando na Rádio Melodia também, todos os dias, diretor artístico, tendo ali a responsabilidade de toda a grade musical, né, as vinhetas e tal. Tanto que depois eu chego até pro próprio Francisco, falou, São Francisco, eu também não vou conseguir mais ficar aqui na rádio, quem fica ali dando prosseguimento é o Marcos Góes, né, fica ali, porque eu também já estava viajando demais com a banda e também às vezes tinha que faltar uma segunda, hoje já na sexta-feira também não ia e aquilo não estava me fazendo bem. O meu pai surtou, falou, meu filho, você tem certeza disso? Você vai abandonar a faculdade? Nessa época eu trabalhava no Bradesco. Então, o meu direcionamento era para, de repente, trabalhar no setor jurídico do Bradesco, um grande banco, né? Dos maiores bancos aqui do Brasil. E o meu pai falou, cara, você tá louco? Você tá louco? Falou, pai, Deus falou comigo. Falou, ó, vai por aqui. E depois eu me lembro que lá na frente, tudo, graças a Deus deu tudo certo, o meu pai super orgulhoso, né? E lógico que eu não falei isso, tá vendo? Não sei que, né? Porque a gente entende o papel do pai também, né? Hoje Deus nós somos pais. E Deus fala com a pessoa, não fala com o pai dele. Sim, né? De repente, algumas coisas que teu filho chega pra você e fala, pai, Deus falou comigo, você fala, você tá, pô, tem certeza? Porque ele falou com teu filho, não falou com você. Né? E esse teu lance aí, você vê, né? Uma coisa aí extremamente forte. Né, o 11 de setembro. Caramba, bicho. Me fala uma coisa. Aí você vai sair com o Revon durante quantos anos, Carlinhos? Sucesso. Foram 12 anos. 12 anos. 12 anos, 12 anos. Até em ano mesmo, qual Até foi o ano que você... 85.
E como é que foi essa 85. e como é que Não, foi 95. 95, né? 95. 95. Como é que foi essa passagem, né, do Carlinhos, componente do Rebanhão, na carreira consagrada já, né? Eu sempre falo a primeira banda, por isso que eu falo o divisor, para mim vocês foram o divisor de águas nesse sentido, para uma carreira solo. Foi orientação de Deus também? Ou foi, de repente, alguma coisa que já acontecia na banda que, de repente, não era mais a tua vibe? Ou você queria fazer um projeto específico? Como é que foi essa passagem? Eu tava no Rebanhão, eu gravei um disco, né? Um disco... Paralelo. Esqueci o nome do disco. Pô, imagina o sucesso que foi o disco, gente. Cara, esqueci o nome do disco. Esqueci o nome do disco. É tanta coisa, cara. Teve um dia desse que eu fui fazer um disco, aí eu falei, cara, não tem nome pra pôr. Aí eu saí contando, 1, 2, 3, 18. Aí eu falei, bota o nome de 18. Esse é o 18. Que beleza. Então é muita loucura. Então, eu sei, engraçado, eu sei o primeiro disco do Rebanhão, mais doce que o mel, né? Mas o teu mesmo? Não, foi até uma música do Ed Wilson que eu gravei. Edinho, então, excelente rapaz, compositor. foi muito legal, cara, porque eu gravei um disco, eu tava no Rebanhão, eu fui convidado pela Warner para gravar um trabalho Projeto meu. solo. Eu tinha minhas músicas, tinha minhas coisas, assim. E até o Pedro tocou, o pessoal do Rebanhão tocou comigo. Estavam juntos ali. Muito legal. E aí, esse disco, cara, foi para fora do Brasil. E aí eu tive que fazer uma turnê fora do Brasil. Coisa que o Rebanhão nem tinha feito ainda. Não tinha feito. Quem fez foi o Carlinhos Férez. O Rebanhão não tinha feito. Aí tinha o Getro, né? O Getro Getro Alves, Getro da Silva, que ele foi para Berkeley. Porra, e ele levou ele produziu o meu disco. Foi ele que produziu. Esse trabalho, né? Esse trabalho solo meu. Levou para lá, apresentou pros caras lá, dos amigos dele. E falou, Carlinhos, a galera já tá tocando, tá tudo embaixo do dedo. Cara, vem pra cá. Eu fui pra lá e fiz uma turnê com eles. Quando eu voltei, eu já voltei com isso no meu coração. Aí conversei com o pessoal do Rebanhão, que eu queria ficar sozinho mesmo, que ia partir do meu trabalho sozinho. Foi meio traumático, né? Porque o Rebanhão tava no caminho, difícil. Né? Não foi muito fácil. Qualquer separação. Mas eu precisava. É difícil. Qualquer separação, ela tem os pontos de dificuldade. Mesmo que seja não litigiosa, mesmo que seja consensual ali, mas existe, né? Sim. Eu precisava disso e eles entenderam. Foi um lance muito legal. Me deram uma força na época. E daí aí você parte pro projeto solo. Aí quando foi agora que a gente se encontrou de novo. Mas foi um tempo muito legal. A gente nunca deixou de ser amigo, nunca deixou de se falar. Muito pelo contrário, a gente sempre foi muito parceiro, muito amigo. Cara, eles são meus irmãos, cara. É uma família, né, cara? São meus irmãos, gente chama irmãos lá que eu não tive. A gente chama, acho que não vou falar todo mundo, a gente não pode falar por todo mundo, mas eu acho que quando a banda, né, quando um grupo de pessoas, seja em qualquer situação, no nosso caso banda, né, música, vira uma família, né, cara? Sim. Você convive com as pessoas ali o tempo inteiro, viaja o tempo inteiro, exatamente. Você divide quartos ali com essas pessoas, você divide espaço dentro do avião, até dentro do ônibus, comida, né, na mesa e tal. E eu sempre falo que o pessoal que passou pelo Novo Som, mesmo que depois tenha saído por alguma situação, graças a Deus a gente nunca teve um litígio assim, né, na banda, que saiu por um litígio específico, né, falo específico, pode ter um litígio de ideias, né, não de atrito, né, assim, mas de ideias, às vezes isso acontece, né, de repente essa tua saída do Rebanhão foi por isso, é uma questão ideológica, né, eu quero um outro projeto e tal, mas continua sendo da família. Eu sempre falo, passou uma vez no Novo Som, você hoje é da família Novo Som. Às vezes a gente reencontra a galera, né? A gente teve, por exemplo, Belo Horizonte. A gente foi fazer um show em Belo Horizonte lá, com o pessoal do Cátia Barné e tal. Aí encontramos um cara que tocou guitarra com a gente, que mora, né? O Ziquito. Pô, sim. Aí ele veio e deu uma canja com a gente, porque uma vez, eu não tenho dúvida que você com o pessoal do Rebanhão, é assim, né? O Pedrinho, quando vem aqui, fala super bem de você, o Paulinho também, com certeza, tanto que teve esse projeto. Eu quero aproveitar e falar desse projeto para depois entrar na tua carreira solo especificamente, mas já aproveitando a questão do Rebanhão e até para a gente depois, né, botar um pouquinho o Rebanhão ali adormecido. Vamos falar do projeto foram 35 anos, né? 35 anos. Eu queria muito ir. Eu me lembro que não pude ir, eu acho que eu estava viajando com a banda, eu queria muito, foi gravado na Assembleia de Deus lá da Penha, né? Foi sensacional, queria muito ir, não pude ir, mas vejo sempre ali no YouTube, um dia eu comentei no YouTube de vocês, qual foi a música, uma música que eu amo, que quem canta, se eu não me engano, é o Paulinho.
Muro de Pedra. Exatamente, linda, aquela música é sensacional. Eu me lembro o comentário que você fez. Eu fiz um comentário lá e tal. Choro, né? Eu choro, porque você, né? Volta no tempo, isso é do caramba. O projeto, que foi maravilhoso, por que ele não prosseguiu? Olha, rapaz, isso é uma pergunta que a gente também faz, né, um pro outro, porque a gente tem uma vontade de fazer, mas qual foram os pontos que não deram certo? Cara, ou pontos, de repente, não foi de repente um... Não sei dizer. Não sabe dizer. Eu não sei dizer. Projeto lindo, cara. Porque tem o Paulinho, ele tem uma responsabilidade com uma empresa que ele trabalha, né? Ele trabalha numa empresa, ele é engenheiro. Na época o Pedro estava trabalhando também na prefeitura do Rio de Janeiro. Sim, me lembro, ele estava lá. Estava bastante envolvido. Ela e tal, sim. Muito envolvido. E eu não podia ficar esperando, porque eu dependo, né, disso tudo. Você vive diretamente do Ministério de Música. E as coisas chegando... Eles não tinham agenda? Então, uma das coisas talvez tenha sido essa questão da dificuldade de agenda? Não, até que tinha agenda. O problema de agenda deles, perdão. Não é agenda pra banda, não. Agenda deles, né? De coordenar essa agenda. Isso, agenda Deve ter sido um ponto difícil. Mas eu não podia ficar esperando. Então eu tinha que tocar a minha vida, os meus convites, as minhas agendas. Mas a gente sente muito. Quando eu vi isso, comentei com a galera da banda, você sabe que o pessoal também é super fã e amigo, né? O Mito, o Geraldo, o pessoal todo. E a gente falou, caramba, bicho, que maneiro, cara. Os caras estão de volta aí. O Geraldo torce pra caramba. Falei, caramba, bicho, que maneiro. Os caras estão de volta, velho. Olha só que show maneiro e tal. E achei que a coisa que a gente ia começar a se encontrar nos palcos, né, cara? Na estrada. Eu falei, cara, vai ser legal. Aí vi que a coisa de repente não deu certo, por isso que eu te perguntei. Bem, mas ficou lá um registro dos 35 anos, né? Na verdade, Alex, a gente queria ter esse registro. Porque na nossa época também, não tinha, né? Não tinha. Tinha aqueles vídeos cassete, aquele negócio todo lá que hoje para você tirar, né, uma imagem de uma fita, perde pra caramba, perde mais ainda. Mas a gente queria ter um negócio bem legal, sabe? E aí ficou lindo, cara. O pastor Silas comprou a ideia com a gente ia gravar na Bahia. A gente ia gravar na Bahia. Aí eu falei pra ele, né, que me encontrei com ele, pedi pra ele gravar. Faz uma chamada aí, Silas. Grava aí falando do Rebanhão e tal, pra gente poder colocar. Aí ele falou, vocês vão gravar onde? Vou gravar na Bahia. Ele falou, por que na Bahia? Eu falei, porque, cara, a gente conseguiu um preço legal e os caras vão bancar lá pra mim. Não, mas a família do Paulinho tá lá? Não. A do Pedro tá lá? Não. A tua tá lá? O que você vai fazer lá? Tem que levar a tua família toda? Se não der pra levar todo mundo, faz aqui, cara. Faz aqui na igreja. A gente tem tudo aqui. A igreja tem a superestrutura, né? Tem tudo aqui, meu filho. Tem tudo aqui. Eu vou ajudar vocês. Legal. Te abençoar. Bacana. E nos abençoou. Foi muito legal. Que bacana, cara. Foi muito bom, assim o que ele fez por nós, abrindo a igreja lá, né? Pra nós, porque só isso aí já foi uma economia de grana, de tempo, porque o Rio é outro papo, você tá muito ali, né? Eu me lembro que a gente gravou Novo Som, a gente gravou um DVD em Manaus, irmão. Você imagina, a gente gravou em Manaus. Um dos projetos nossos foi em Manaus. A gente gravou álbuns ao vivo em vídeo no Rio de Janeiro, no Imperator, que agora é Casa de Cultura João Nogueira, né? E gravamos um outro em Manaus, 2006. Um DVD chamado Novo Som na Estrada, feito pela MK Music. Meu irmão, o som teve que vir de Parintins, porque não tinha som que comportasse o projeto do Novo Som em Manaus. Veio de Parintins. Veio de balsa, né? Balsa, né? Porque Parintins tem a festa do boi, então eles tinham superestrutura. Aquele som e aquela luz. Usamos alguns profissionais de Manaus, excelentes profissionais, e levamos uma leva daqui do Rio, saiu a banda e tal. E tem um detalhe, você falou em 11 de setembro, o negócio do avião, o pessoal que não sabe, vou até aproveitar e contar isso aqui, um milagre que aconteceu também com a gente, isso é muito interessante. A data foi específica, né, X, foi um monte de gente daqui do Rio para lá, pela Gol. O mesmo voo que o Legacy bate, foi exatamente o mesmo voo uma semana depois. Se o show tivesse sido marcado para outro sábado, sábado subsequente,
Essa galera também teria sido impressionante. Tá? Foi o mesmo voo, mesmo número de voo, mesmo horário, né? Que sai esse voo do lance. Eu me lembro que a gente estava chegando de uma outra viagem e o Mito me liga. Falou, cara, acabou de cair um avião da Gol, não sei o que, no momento. Ele falou, cara, era o voo que a gente voltou pro Rio na semana passada, no sábado passado, ou no domingo passado. Falei, caramba, que coisa assim impressionante. E gravamos um DVD lá e soubemos, e vimos beleza, a estrutura do canal, mas a dificuldade que foi. Você gravar na tua casa é outro papo. Quando a gente gravou no Imperator foi outro papo. Você tinha tudo aqui à mão. Então, bem, projeto do Rebanhão tá lá, eu acho que tem muita coisa que ainda pode acontecer. O pessoal quiser convidar aí, os caras têm na agenda, eu super indico, porque é você voltar na história da música contemporânea brasileira, do gospel, assim, cara. Esses caras, sabe, são revolucionários. Vamos pro ministério do Carlinhos especificamente, né, agora. Aí você vem pro teu ministério, né, pessoal, Carlinhos Félix e tal. E aí, deu certo tal qual o Rebanhão? Ou no princípio a coisa ainda foi, cara, vou entrar com o Carlinhos, a coisa também vai dar certo, porque eu já tenho toda a referência do Rebanhão? Ou tiveram aqueles obstáculos? Como é que foi essa passagem de cara, trabalho? Se a gente disser que não teve obstáculo, você está falando uma besteira, porque, cara, sempre tem muito obstáculo, muita dificuldade, né? Muita luta. Alguns mais fortes que você possa lembrar? O pessoal reclamando, que absurdo, Carlinhos, largou os caras. Não, tem isso aí, né? Eu enfrentei até hoje, né? Eu enfrentei, né? Olha largou só, enfrentei até hoje, né? Sim. Até hoje as pessoas me perguntam, né? Falam por quê. Mas na época, imagina. Mas era muito mais forte. Muito mais isso forte. Com certeza foi uma das situações. Não pelos caras, mas pelo que a gente estava deixando que eles gostavam, né? Sim. De me ver ali junto com eles, cantando junto com eles, né? E foi assim, foi uma barra bastante pesada das pessoas não irem me ver cantar sozinho. Por isso. Porque o cara traiu. Pode pontuar mais alguma coisa específica? Eu acho que... Não, gravadoras não. Abriram as portas? Não. Seu primeiro trabalho é pela Warner? Pela Warner, e depois eu fiz pela Line Record. A Line Record me contratou. Na época do Beno ainda lá como diretor? Não era o Beno, não. Era o Hélio Delmiro. Hélio Delmiro que estava lá. Já tem um tempo. Bem no princípio. Foi ele que me lembra dele. Era na 1º de março. Era na 1º de março. Tá. E aí depois a MK comprou o meu contrato. Eles foram lá e pagaram. Eu lembro. Eles queriam me levar. Lá. Eu me lembro. Eles queriam me levar. E aí a Line Record falou assim, tudo bem, pode levar, mas vai custar tanto. Pagou o contrato, Aí ela a rescisão, no caso. Pagou em dólar, né? Para tudo, gente, para tudo, porque eu tenho aqui a felicidade, né, de apresentar mais um apoiador, mais um patrocinador do nosso projeto do podcast Encontro Gospel com Alex Gonzaga. Quero dar boas-vindas à RP Consultoria, do meu querido Rogerinho Pinheiro. Olha, uma empresa mais do que especializada para que você possa conseguir aquele green card, né? Estar legalmente, né? De forma totalmente legalizada nos Estados Unidos. Nada melhor do que o meu querido Rogerinho Pinheiro pra gente aqui. Olha só, rapaz, o cara tá lá na Flórida, a gente aqui no Rio de Janeiro. Rogerinho, obrigado primeiramente por estar com a gente, né? Por estar nessa empreitada nos ajudando culturalmente e com esse projeto bacana, que é o projeto Encontro Gospel com Alex Gonzaga. Nós sabemos que você é um cara cristão, um cara do bem, e a empresa não podia ter outra imagem, uma empresa do bem, uma empresa séria. Fica à vontade aí para falar com o pessoal e, obviamente, apresentar aí a RP Consultoria. Rogerinho, seja bem-vindo. Obrigado, Alex, por essa oportunidade também. A gente que já se conhece há muito tempo, né? Rapaz, quanto tempo. Desde os anos... Não pode falar que não, né? O tempo não, né, É Alex? verdade. Mas com muita alegria que eu estou aqui participando aí de mais um trabalho e, assim, sempre vejo que os trabalhos que você está envolvido sempre é sucesso. Obrigado, então, a RP Consultoria obrigado. Não poderia deixar de estar junto nessa mais um, com certeza, mais um projeto pra gente, né? Aí. Que legal. Rogerinho, me fala uma coisa importante. O que e onde a RP Consultoria pode ajudar um brasileiro a estar nos Estados Unidos de uma forma legal? Eu sei que a tua empresa é especializada
nisso. Passa pro pessoal de casa aí, né? O pessoal que está nos assistindo em casa, no laptop, na televisão, na internet, qualquer parte do mundo que é brasileiro, o cara fala assim, eu preciso ir para os Estados Unidos, mas quero ficar de forma legal, né? E quero ter uma longevidade no país. O que a RP Consultoria pode ajudar e em que ela pode ajudar o brasileiro? Então, Alex, a RP Consultoria, ela trabalha fazendo uma assessoria direta, né, a todas aquelas pessoas que sonham em morar legalmente nos Estados Unidos. Perfeito. Então, para a pessoa morar aqui e ter o direito de trabalho, ela precisa ter uma autorização, né? E essa autorização, ela tem vários caminhos. A RP Consultoria é especialista no visto EB2NW. Grava aí esse visto aí, Alex. Isso aí, EB2NW. Traduz pro pessoal. É um visto que tem 7 requisitos exigidos pela imigração italiana, né? Perdão, a imigração americana. A gente ouve muito falar de Itália e já viu, né? Chega na hora dessa, a gente confia. Daqui a pouco você vai estar aí. E de repente, daqui a pouco, olha aí o que está acontecendo. Daqui a pouco até para a Itália você vai estar conduzindo o pessoal. São projetos futuros esses, né? Mas então a gente leva para o brasileiro esses 7 requisitos que é exigido pela USCIS, que é a imigração americana. Sim. E a gente demonstra como é fácil a pessoa tendo esse requisito de 7, ele pode ter apenas 3 e assim ele ser elegível à aplicação desse visto. E dessa forma, Alex, morar legalmente aqui nos Estados Unidos, como eu fiz. Sim, né? Perfeito. Então, a RP Consultoria ensina a pessoa a fazer, né? Se caso ela entender, Alex, que ela tem uma capacidade, então a gente orienta um passo a passo, do zero até a aplicação do Green Card. Faz uma análise, então, né? Faz uma análise, né, Rogério, do perfil da pessoa. Nós fazemos uma análise do perfil da pessoa totalmente gratuito, não cobramos nada, certo, tá? Para fazer essa análise. E, posteriormente, para aquela pessoa que tem alguma dificuldade, Alex, de mexer com o computador ou não tem tempo, às vezes o camarada, o trabalho dele é bem business mesmo, ele não para, e ele gostaria que alguém produzisse todo esse processo para ele, a RP Consultoria também faz do zero até a aplicação até o Green Card. Nós temos outras consultorias também que facilita também a pessoa, por exemplo, da chegada até aqui, né? Para quem nunca veio, para quem nunca morou, para quem nunca passeou e não conhece exatamente, está vindo pela primeira vez e já vindo com mala e cunha para morar, Alex. Que legal. A gente ajuda nisso tudo aí, então, nessa vida. Então, né? para eu e o pessoal, né, que está nos vendo aqui entender, vocês literalmente ensinam, como a gente fala aqui, o caminho das pedras, né, Rogerinho? Isso aí. Ensinam e, obviamente, conduzem também, né? Além de ensinar, vocês conduzem, não é isso? Então, são duas possibilidades. Eu posso, como um brasileiro que quero morar legalmente nos Estados Unidos e ter, obviamente, um projeto profissional ali futuro, eu posso simplesmente falar com vocês e vocês me passarem o caminho das pedras, né? Me orientarem, né? E podem também fazer o processo. Seria isso, Rogério? Isso aí. É porque a gente sabe que hoje em dia, né, tem aquelas pessoas que têm uma facilidade para algumas coisas, né? Por exemplo, e até mesmo o tempo para isso. Então, dessa forma, quando você aplica para o plano básico com a RP Consultoria, ele vai pagar bem menos, porque ele está produzindo, né? Sim, lógico. E o outro é quando você não tem tempo, quando você realmente, ou então não tem muito, não leva muito jeito para fazer todo aquele trabalho para conduzir todo um processo que é bem complicado realmente. Nós fazemos tudo, Alex. Quer colocar tudo na mão da RP Consultoria, vocês também fazem esse trabalho, né? Tipo assim, eu quero botar tudo com isso. Que legal, cara. Fazemos tudo. Valores são o legal desse visto, Alex, olha só, o legal desse visto, que ele te dá o direito do Green Card por 10 anos, daqui 5 anos você pode até aplicar para a cidadania americana, você pode trabalhar com o que você quiser, bacana, você pode ir e voltar para o Brasil a hora que você quiser, você pode ser funcionário público nos Estados Unidos. Legal. Então, assim, é um visto de engajamento assim, tremendo para aquelas pessoas que sonham em morar nessa terra. Perfeito. Que sonham em morar num país de primeiro mundo, onde o poder de compra é gigantesco. A gente vê veículos circulando pelas ruas. Aqui eu que moro em Orlando, vejo veículos aqui que aqui vale $30 mil e no Brasil vale $600 reais. Né? Então, assim, aqui o poder de compra é gigantesco. Aqui também a questão da segurança e entre outros requisitos assim que a gente sabe que o brasileiro já conhece das qualidades aqui dos Estados Unidos. Como a gente brinca aqui, quando eu vou aos Estados Unidos, eu tenho visto B1 e B2, né? Que é um visto, né, para turismo e tal. Quando eu vou aos Estados Unidos é muito engraçado, Rogerinho, que eu falo assim, bem, agora eu não estou vendo o filme, eu estou dentro do filme. Quando você está na Flórida, né? Você está ali em Miami, você está em Orlando, você está em Boca Raton, você está ali em Palm Beach, você está dentro dos filmes, né? Você não está vendo. Que legal, cara. Bem, olha só, Rogerinho, seja muito bem-vindo.
Tá? Muito obrigado por Obrigado. estarmos aí juntos agora. Você está colocando a tua empresa aí, nos ajudando, a RP Consultoria. E a gente vai bater mais papos. Quer finalizar falando alguma coisa específica pro pessoal? Fica à vontade, irmão. Só quero deixar o WhatsApp Isso, aí, né? beleza. Nosso WhatsApp é do Brasil, tá, Alex? Pra Por quê? facilitar, Pra né? justamente facilitar, né, esse contato conosco. Perfeito. Então, já tá aí na tela, Alex. Exatamente. Já colocou aí pra galera. Esse é o WhatsApp que você pode chamar. Nós não cobramos para a gente fazer essa entrevista com você e fazer aí, analisar o seu perfil e dizer se você é elegível ou não. Perfeito, Esse é o muito legal diferencial isso, muito da legal. RP Consultoria. Legal. Então, assim, nós vamos apresentar futuramente, caso você seja elegível, duas propostas para você, você vai analisar qual é a Perfeito. melhor, nós parcelamos para você Olha e só. facilitamos aí, te acompanhamos até a sua chegada aqui nos Estados Unidos. Perfeito, Rogerinho. Olha, então você que está nos vendo agora, presta atenção. Você pode morar legalmente nos Estados Unidos e ter aí um visto que te dá direito ao trabalho, a estudo, né? A ser um funcionário público americano. Olha que bacana, gente. Nos Estados Unidos, isso é muito bacana, isso é muito forte, né? Isso é uma coisa que vale para todo o futuro, para o futuro da tua família. Então procure a RP Consultoria, como o Rogério falou, você não paga nada em primeira mão, você vai fazer ali, vai ter um bate-papo, né? Pelo WhatsApp mesmo, e você sendo uma pessoa com possibilidades, né? Ser uma pessoa, como o Rogério falou, elegível, a partir daí você começa um processo para morar legalmente e de uma forma aí praticamente pro resto da vida, né? Porque você pode chegar a ter o Green Card, tá? Fale então com o meu querido Rogerinho Pinheiro, da RP Consultoria, tá combinado? Fica ligado no WhatsApp, é só dar um oi e falar, ó, tô vendo aqui no podcast do Alex Gonzaga. Você brasileiro, não perca essa oportunidade. Rogerinho, Deus abençoe vocês aí, um abraço forte, cara. Obrigado, sucesso aí e pode contar com a minha audiência. E, Tamo junto. já vou falar uma coisa, hein? Vou trocar o meu visto BB2 por esse aí, hein? Vamos lá. É isso aí. Beijo isso grande aí. no teu coração, um abraço forte, Deus te abençoe. Vai ser um prazer, até mais. Valeu. Tamo junto. Siga aí com podcast Encontro Gospel com Alex Gonzaga. Vamos lá. Sessão contratual. Pagou em dólar lá pra mim ir pra IMK. E eu gravei 3 discos, que era meu contrato era 4 discos. 4 anos e 4 discos. Era bem assim. Não sei como é que é hoje. mas Os nossos contratos eram isso aí, 5 anos no mínimo de 3 ou 4 álbuns, mas era um contrato de 5 anos. Paralelo, o meu era, né? era 4 e 4. Tempo. Então E você aí, tinha que lançar um projeto todo ano. Por ano. Aí eu fiz o Basta Querer, Nada Perder. Basta Querer. Não. Então era 4 anos e 3 discos. Normalmente assim, isso aí. São Quase 5 3 anos. discos. Eu fiz Basta Querer, Nada Perder. E eu gravei o Canecão. Quando eu fui tocar no Canecão, pô, tava bom pra caramba lá. Eu falei, cara, vou gravar esse negócio. Porque era só pra fazer um show. Era pra fazer um show. Só que é o seguinte, cara. Os caras do Canecão falaram assim, ó, tá marcado pra 8, vai começar 9. Eu falei, cara, por quê, cara? Não pode fazer isso com esse povo, não. O povo crente não tem costume de ficar até tarde na rua, assim, não. É verdade. E os caras vieram de longe. Eles, não, cara, mas os caras estão comendo muito. Ele não bebe não, mas come pra caramba. Sério, cara? Que isso? Eles não bebem não, mas vai tão acabar nossa comendo comida pra aqui, não vou ter caramba, mais. cara. Que isso, Pô, cara, eles não bebem nada. Mas come pra caramba, não deixa os caras comer. E eles estão pedindo. Então, ó, vamos começar, em vez de começar 8, vamos começar 9. Que isso, cara? Aí eu falei, pô, vai demorar mais 2 horas, porque eles me falaram isso, era 7 horas da noite. E eu no camarim. Tava marcado pras 20 horas. Pras 20 horas, eu no camarim, já com tudo pronto. Já. Aí o cara falou assim, ó, lá fora é o mesmo número de gente que tá aqui dentro, cara. Aí eu fiquei empolgado com aquilo. Aí liguei pro Tony Fontes. Sim, Tony. Falei, Tony, cara, Nunca eu tô mais no vi Tony. Canecão, velho. Ó, cara, tem gente pra caramba aqui, cara. Eu nunca pensei em fazer um negócio desse. Mas vem pra cá com o teu equipamento. Caramba, E, Carlinhos, mesmo eu tô assim? aqui. É assim Você mesmo. tá falando sério, cara? Desse jeito. Aí ele falou, cara, sabe onde que eu moro, cara? Tu sabe onde que eu moro? Eu falei, eu sei. Vai demorar, cara. Tem 2 horas pra tu chegar. Ele falou, tem trânsito, Tony cara. morava onde nessa época? Ele o pessoal morava, saber. morava pô, em Niterói, cara. Não é nem Caramba. Niterói. Era São Gonçalo. Mais depois ainda. de São Gonçalo, é onde tinha o S2, Alcântara. S8. Alcântara. Acho que é Alcântara. Depois São Gonçalo é Alcântara. Ou depois Itaboraí. Não, cara, era num lugar lá que só tinha uma roça. Na época era roça. Caramba. Aí ele falou, cara, eu tô muito longe, cara, muito longe. Eu falei, rapaz, você tem 2h30 pra chegar, cara. Aí ele falou, é mesmo? Eu falei, é. Ele falou, então tá bom, vou juntar minhas coisas, eu vou aqui, ó. Pede pro cara aí um não sei o quê, Já um já dá uma chicote, prévia. um não sei o quê, e babá.
Pô, a E empresa os caras que do tá fazendo Canecão aceitaram? aceitaram. Porque normalmente tem Nada. na época do Imperator que a gente gravou, que tinha direito de arena. A gente teve Os que pagar caras direito de aceitaram, arena. Os caras mesmo, aceitaram. cara. Eu falei com os caras Não pagou aceitaram. nada os caras? Nada. Eu só paguei os cabos que ele pediu. Lances extras. Que é os Mas multicabos, eu falo não sei o direito de quê. arena, tá ligado, Não, né? Tô sabendo. Imperator eu tive que pagar direito, a gente pagou direito de arena, e o show que a gente gravou com Catedral MQA no Rival, direito de O arena. meu disco saiu lá, e ao vivo no Canecão. Cara, é o direito seguinte, de arena. agora tem uma coisa muito legal que eu gosto de falar. A minha ida lá foi recorde de público do Que Canecão. maneiro, cara. Que legal. Foi recorde de público. E aí eles deixaram eu fazer esse negócio todo, deixaram eu gravar. O Tony chegou a tempo, ligou tudo, plugou tudo, foi pro meu camarim, botou o fone, gravou. E saiu aquele disco. Pra Que mim, maneiro. é o Gravou disco tudo que tem o separadinho, depois mixou. Ixi. Que maneiro. é o disco que a gente tem o melhor som, cara. Aí foi eu, Val Martins, Bom. Val Martins e Canuto pro estúdio. Val vai estar aqui com a gente. Aí o Val, Vai gravar pô, agora, depois de top. você. Isso aqui é gravado, tá, gente? o Val é top. É. Aí nós fizemos a... Depois você lembra isso com ele. Dá, Depois vou nós falar com fizemos ele, a vai vir gravação e a mixagem de noite. Todo dia de noite. Ele e o Canuto. Canuto. Sem Trabalhou fazer comigo também. overdub. É mesmo, cara. Só acertando, Que consertando. maneiro. Porque naquela época não tinha esse negócio de afinador, não sei o que, bota afina aqui, Não, afina aqui. não. Tinha que Não, cantar. Era a Vera. A Vera. A Vera mesmo. É. E saiu o melhor, pra mim. Autotune, nem é o- pensar. Não tem não. É o melhor disco, o melhor som que Maneiro. eu tenho, cara. Na minha vida, assim, eu gosto pra caramba. A gente fez um outro. Cara, muito legal. A gente fez, o Novo Som fez 3 projetos ao vivo. O primeiro foi gravado na Rio Sampa 94. Aí, por isso que eu te falei da Toneleiras do estúdio, porque foi o Pedrinho, só que Mixou. era muito engraçado. Não, mixou não. Desmontou o estúdio na levou pra Toneleiras, lá. levou pra Sampa. E ficou muito legal, deu certo. Em 97, no Imperator, projeto também, aí, mesma coisa, só que já tinha bastante coisa no Imperator, também foram só alguns apetrechos lá da Toneleiros. E em 99 a gente gravou no Álvares Cabral, lá em Vitória. Caramba. Você falou em maior público, a gente tá entre os 5 maiores públicos também do Álvares Cabral, de lance assim. E de novo o Pedrinho me aceita, falei, Pedrinho, e aí? Quer de novo? Ele, velho, vambora, né? Aí um caminhão, Você né? falou, vambora, já é pra ir mesmo. O caminhão veio, desmontou lá o estúdio, levou lá para Álvares Cabral, montou aquilo tudo e depois voltou, montou o estúdio aqui para fazer a mix total. Todos os 3 projetos ao vivo, a não ser esse lá pela MK, lá em Manaus, que foi já um projeto da própria MK. Cara, assim, quantos álbuns são com Rebanhão? Foram o que eu participei, Você foram participando 7. E solo até hoje, Carlinhos? 18. 18. É. Então são 25 álbuns no total ali com a tua participação, fora aquelas participações especiais e tal, né? Fora aquelas Então, fora coisas as que a gente participações grava ali. especiais. Qual o álbum do Rebanhão que você mais curtiu, você, e o seu solo que você mais curtiu? Que a gente gravou lá no estúdio do Pedro, que é um chamado Pé na Estrada. A gente gravou um lá pelo... Rebanhão? É Rebanhão. Rebanhão. A gente gravou lá no estúdio do Rebanhão. O Pablo, que estava com a gente na época, maneiro. fazendo guitarra. Eu já não estava fazendo tanta guitarra assim, né? Tava fazendo mais as bases, As mas bases de ele viola tá e fazendo. tal. Aí E do ele fez. Carlinhos? O meu é o ao vivo, né? Esse é ao vivo lá Ao vivo no do Canecão. Que foi em que Eu ano? gravei, foi em 96. 96. 96. Agora eu gravei um disco muito legal, que é antológico, né? Que é bastante... Foi muito importante na minha vida quando eu estava morando nos Estados Unidos. Eu gravei um ao vivo lá com o Laboriel, chamei o Laboriel pro meu sonho. Eu tive um sonho, cara. Falei com a minha esposa assim, sonhei que eu tava gravando com o Laboriel, mais um baterista, aquele baterista que eu conheci, que era o baterista do Al Jarreau, você lembra? Eu lembro. E o Jeto, não sei o quê. Eu me lembro desse projeto assim. Eu levei o Canuto do top. Brasil pra lá Super top. e chamei o baterista do Al Jarreau, que que era projeto meu top. amigão, e o Laboriel tava no Japão, cara, tocando Caramba. com aquele... Como é que é o nome dele, meu Deus? Ai,
Daqui a pouco. Julio Iglesias. Julio Iglesias. Tava fazendo uma me turnê. queixa, me deixa. Ele tava fazendo uma Minha turnê. mãe adora. Não, ele tava fazendo uma Não, turnê né? com o Julio. Aí quando eu chamei ele, cara, ele falou assim, cara, tô no Japão. Eu falei, poxa, então deixa, poxa. Ele falou, não. Aquele choro, né? Não. Aquela vozinha de choro. Ele falou, vou colocar um sub e vou aí Que maneiro. gravar né, com você. Moral, né? No meio, né, cara? Foi, cara. Que legal. Muito legal. Ele botou um sub e veio e foi para os Estados Unidos, saiu do Japão, foi para os Estados Unidos, já um senhor, né? Ele já era um senhor. Né? Exatamente. E aí foi lá, gravou com a gente, foi mó barato, cara. Foi um disco que ele veio através de um sonho. Eu tava gravando, cheguei pra minha esposa e falei assim, Adriana, você lembra do sonho que eu tive? Olha quem tá aqui atrás de mim. Todo mundo que tava no meu sonho tava tocando participou, né, comigo. cara? Deus é perfeito, né? Impressionante. Tem umas coisas que acontecem assim, sabe, que a gente fica relembrando. Por exemplo, tem um tempão que eu não lembro disso. Tô conversando contigo aqui agora. Por isso que o bate-papo é Eu tô legal, me né, cara? Você lembrando cara dessas coisas assim. É. E é legal que as pessoas fiquem Saibam sabendo, disso. Né? No princípio do projeto, muita gente chegou pra mim e falou assim: pra mim o projeto é ser o cara com violão ou com teclado cantando e tal. Eu falei: não, gente, não é nada disso. O Encontro Gospel com o Alex Gonzaga, o meu podcast, vai ser um podcast de bate-papo. Se você quiser ouvir o Carlinhos Félix, cara, você vai na Deezer, Spotify, iTunes, Amazon Music, ou no YouTube e vê a Vera, ouve a Vera. Porque, cara, eu vou falar pra você sinceramente, eu não curto. Violãozinho, um negócio magro. Todo mundo já conhece a música? Todo mundo já... De repente não vai ficar tão cantar. legal. Lógico que não. Você vai pegar um violão, eu quero voltar ao primeiro... Ouve o A Vera. E aí você perde oportunidade desse papo aí. Porque isso as pessoas... eu quero voltar ao primeiro amor, todo mundo conhece. Até pra gente que tá falando é surpreendente. Exatamente, porque a gente lembra de coisas Espero que a gente vocês não lembra. entendam essa ideia do podcast. A gente lembra de coisas que não é casual. A gente não fica toda hora lembrando e falando dessas coisas. A conversa vai rolando. Fluindo, né? E as perguntas vão acontecendo assim, da gente mesmo, um para o outro. E a gente vai lembrando de coisas que são coisas tão legais. E edificantes, cara. Outra coisa também que ninguém achou, eu falei, gente, no bate-papo, cara, não vai ter bibliquez, não. A gente vai bater um papo trocando a nossa ideia, como a gente fala. Ninguém aqui tá afim de botar terno e gravata, nada contra quem bote, mas não é a nossa do dia a dia, né? É a nossa vida, não a gente coloca a nossa vida. Porque senão eu vou começar, Carlinhos Félix, tudo bem. Não é isso, cara. Não é essa a ideia. O bate-papo é esse, né? Deixa eu daqui a pouco eu quero entrar no Carlinhos em Casa, né? Vai ser uma outra linha, mas eu quero já aproveitar para dar um fechamento à carreira musical e ao ministério que você tem de música, Carlinhos. Eu queria te fazer assim uma pergunta que eu sei que e você fica à vontade, né? Não me custa perguntar. Experiência com gravadoras foram mais para positivas ou negativas? Eu acho interessante pontuar isso e perguntar, porque as pessoas de casa também querem saber desse lado profissional. Assinatura de contrato, cumprir contrato, como é que é, ganhos, né? Porque a gente tem isso. Aí o pessoal fala, será que é legal? Será que não é uma coisa muito... Como é que foi no geral? Foi mais pro bem? Alguma gravadora não rolou? E não precisa falar nomes, né? Mas como é que foi isso? Você acha que foi mais legal ou teve experiências ruins? Se puder contar algumas pontuais, fique à vontade. Não, cara, eu acho que não tem nada, não. Eu acho que não. Sempre foram legais? Na minha vida aqui, no meu tempo que eu tenho de vida aqui, eu acho que eu posso falar o que eu quiser. Porque eu não sei quanto tempo mais eu tenho. Tem, né? É verdade. E eu tô fazendo aqui, tudo que eu tô fazendo, esse é um projeto que a gente tá fazendo, né? Um projeto novo que vai pintar por aí. Vem o projeto Legado. Então, quer dizer, Carlinhos, a gente tá fazendo, cara. A gente tá fazendo porque... Parabenizar a MK Music, que é um projeto maneiro, né, cara? Marina. Maneiríssimo, sensacional. Marina com a cabeça incrível. Eu tô doido pra trazer a Marina aqui, mas, cara, ela é reticente demais, impressionante. Ela não gosta de sair de lá. Falei, Marina, não é pra... Mas eu não sou mais cantora. Eu falei, mas não quero... O bate-papo não vai ser como cantora mais. Vai ser como um CEO da MK. Como é que foi isso? Mas vamos ver. Vamos falando com ela, né? Dando um docinho lá pra ela, pra ver se ela passa aqui. Ela vem. Porque ela agora tá com muita coisa na cabeça. Mas assim, cara, As experiências não foram boas, não. Não foram boas. Não foram boas, porque
Cara, o negócio é o seguinte, se você vai fazer um contrato, você tem que ler, tem que largar de ser preguiçoso. O problema é que a gente, como músico, a gente, onde que assina? Aí depois, pô, e eu tenho um problema, cara, se eu assino, eu vou cumprir. Se eu assino, eu vou cumprir até o final, mesmo que eu fiz a maior burrada do mundo, mesmo que tenha um monte de coisa ali que você possa virar na justiça, né? Que é leonino, que é não sei exatamente. Mas eu assinei, entendeu? Então as experiências não foram legais, porque as coisas não aconteceram do jeito que foi combinado ali dentro do contrato. Pode pontuar? Exemplo, vou dar um exemplo, coisas que aconteceram com a gente até para te lembrar. É questão de mídia, ninguém promete uma coisa e não dá, é mais ou menos nessa... isso acontece demais. Isso, mais ou menos isso. A última que eu fiz, eu tava morando no Espírito Santo, eu vim para uma grande gravadora e eles me prometeram fazer isso, fazer aquilo, que ia me colocar não sei aonde, que ia tocar não sei aonde, ia não sei o quê, blá, 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 blá. Quando eu cheguei, meu disco ficou na prateleira. E eu entendi que era para ficar, que eles me contrataram para me colocar na prateleira. E eu, graças a Deus, o presidente era meu amigo. Ele, quando o Rebanhão começou na Presbiteriana de Copacabana, ele era um dos membros, era um dos garotos que assistia a gente cantar. E o cara virou presidente dessa grande empresa. E aí, quando eu fui lá, eu expliquei para ele o que estava acontecendo. Ele falou, você teve esse acesso, né? Que bom, sorte, lá, né? Eu descobri que ele era o presidente. Aí fui conversar com ele. Eu estava chegando e ele estava entrando, uma Mercedes branca entrando assim. Eu falei, olhei, aí o cara baixou o vidro, Carlinhos. Caramba. Eu falei, opa! Mas não sabia quem era. Eu só falei, opa! Aí ele disse, poxa, o que você está fazendo aí? Eu falei, vim aqui, mas eu não resolvi meu problema. Não estou conseguindo resolver meu problema. Ele falou, então, ó, vai na presidência. Manda aí, pede para te levarem para a presidência agora. Aí eu contei tudo para ele e ele me liberou. Me liberou sem ônus, né? Sem ônus. Porque para mim sair do jeito que estava lá, a multa era muito alta. Sim. Mas ele me abençoou e que legal, né, cara? Então, quer dizer, não foram boas as experiências, não. Se você quiser saber. Sim, eu acho importante pontuar para o pessoal. Mas sabe o que eu falo? Aproveito para dizer o seguinte: vai assinar, viu? Leia, né? Leia. Tenha paciência. Se você não tiver paciência para ler, está pensando na gravação, querendo gravar, quer gravar. Pede para alguém ler para você. Olha, isso que eu ia falar. Contrata de repente um profissional, né, cara? Um advogado ou advogada que trabalha ali no ramo. Isso aí é melhor ainda, né? Porque o cara pode ver aqueles pontinhos, literalmente, que até mesmo você lendo, você não. Porque de repente não entende. Às vezes as pessoas ficam assim. O ser humano é muito assim, poxa, se eu for reclamar, vai dar ruim. É melhor você ficar vermelho agora do que ficar roxo depois. É verdade. Então, faça isso. É muito mais legal, porque você não vai dizer igual eu tô falando, a experiência não foi boa. Lá com a MK, eu posso dizer isso, porque a gente está voltando agora a fazer esse projeto. Foi legal, cara, porque foram 4 anos e 3 projetos. Eu fiz 2 e um eu fiz que não estava na conta. E eu entreguei para eles e foi um sucesso para eles e foi um sucesso para mim. Foi legal e a gente terminou tudo bonitinho. Cara, assim, a gente nunca foi de muitas gravadoras, né? A gente teve o primeiro projeto que foi gravado desse lado do Havaí, um projeto de experiência, gravado pela Favoritos Evangélicos. Meu irmão Cláudio Rangel e Paulo Rangel. Cláudio Filho, né? Paulo Rangel, né? Favorito Evangélico. Ele era da Melodia também, não era? Não. Favorito? Não, o selo não. Eles, na época, eles gravavam Banda Fé. Tiveram ter programetes, eram grandes, porque a Melodia às vezes tinha programetes, né? Você locava o espaço, né? Mas eles na época que a gente gravou pela Favoritos, esse primeiro projeto, Um Novo Som para Cristo, Banda Fé. Que depois virou Band Voz, né? Foi a existência da Band Voz. Aí tinha ali, era Feliciano Amaral, cara, Vitorino Silva. Era uma gravadora pra época, né? Até muito forte, né? Mas mais nessa linha. Não tinha muita onda de bandas. Depois eu montei um selo, que durante muito tempo, que a RNS virou Produções, depois virou Records, né? E ali eu gravei do Pra Você, que foi quem estourou o Novo Som em 90, o segundo álbum, essa música do Lenilton, maravilhosa, estourou ali e dali veio, a gente foi até 99,
foram praticamente 10 anos, né, de existência da ANS, gravando o último álbum, esse ao vivo, lá em Vitória, no Álvares Cabral. Sim. 2000 a gente vai para a MK, eu parei a gravadora, peguei os álbuns e loquei para uma outra empresa, né, e tal, para tomar conta e tal, beleza. Porque eu tô pontuando isso para você, assim. Então, aí depois a gente fez um trabalho, MK ficamos ali 12, 13 anos. Eu fiz, inclusive, o projeto Canções Eternas Canções, aproveitei e fiz dentro da MK, esse projeto de regravações que eu regravei Primeiro Amor, gravei Baião, mas aí com os elementos mesmo de Baião, diferente de vocês, que foi uma onda de guitarra e tal, né? A gente gravou com os elementos. Depois a gente teve um período que a gente fizemos um trabalho com Catedral, com a MES, foi uma gravadora que chegou, depois acabou lá com o Judson. Fizemos um projeto com a Universal Music, que também não rolou, também a gente pediu até um distrato, porque mesmo lance que aconteceu aí com você aí, não rolou o que falaram, aí a gente conseguiu um distrato também. E depois fizemos alguns projetos próximos nossos mesmos e voltamos agora também junto com você lá para a MK, Projeto Legado. Então, se a gente for verificar no marco do Novo Som, que são 35 anos, a gente está com também poucas gravadoras, né? Poucos espaços. E isso eu acho muito legal, porque tem um ditado que diz que pedra que muito se muda, não cria limo jamais, né? Sim, já dizia assim, inclusive numa música Marrom, meus respeitos aqui, a Marrom, que canta pra caramba, ela fala isso, pedra que muito se muda, não cria limo, é um ditado. Valeu então a pena toda essa segurança, por mal ou bem, que a gravadora dá? O que você teria preferido, se você soubesse de toda essa história das coisas que iriam acontecer? Fazer o projeto sozinho, Carlinhos ali, ou gravadora? O que você acha na balança? Valeu ter feito os contratos. Valeram, né? Quando eu falo assim, leia, é porque se tiver de fazer alguma coisa, você acerta ali, né? Você faz os acertos, você chega ali, molda do jeito que você acha que tem que ser, e em comum acordo, né? Sim. Mas valeu, foi muito bom. Para mim, eu não tenho... tiveram essas dificuldades, esses intempéries, né, no meio do caminho, mas eu acho que isso acontece. São da Essas vida, coisas né? acontecem, mas se eu tivesse lido... Poderiam ter sido menos, né? Se eu tivesse lido, se eu tivesse prestado atenção, se eu fosse consciente, fosse menos coração... Afoito, não? Opa, vambora. Coração, né? Porque você vai naquele negócio, naquela emoção, e você deixa de lado um lado importante, uma parte importante. Né? É verdade. Seria melhor. Que bom. Bem, agora a gente vai para uma coisa mais pessoal. Eu sei que você é um grande nome da música cristã brasileira, da música popular brasileira, por que não falar? Um cara músico de excelência, um compositor, o cara é cantor, o cara é conhecido nesse Brasil inteiro fora dele. Mas eu quero saber o seguinte, o Carlinhos, que é o Carlos... Félix. Carlos, em casa. Como é que é o parceiro em casa? O parceiro gosta de cozinhar, o parceiro gosta de sair para jantar fora, vai a um estádio ver um time de futebol jogar da sua preferência. Como é que é o Carlos? Ou é Carlinhos em casa também? Ou eu tem quero aquele ir no Maracanã junto contigo. Você fica de um lado e fica do outro. Tem que ser do lado do outro. Literalmente. Pô, eu me amarro, cara. Eu me amarro em futebol. Então eu fico com raiva desse cara aí, mas tá tudo certo. Né? Faz parte, né? Mas eu, cara, lá em casa... Dia a dia. Tem um filho que me chama de Carleta. Fala, Carleta. Isso é maravilhoso. Aí tem outro que me chama... Fala, Zé Carlos. Tem 3 filhos. E tem outro que é o mais velho. Porque é José Carlos Félix. Legal. Aí tem um mais velho que ele já chega, já me abraça. E aí, pai, pô, como é que tá aí? ele já não... Eu nunca vi o Rafa me chamando de nome assim, não. Assim, Mas o mais novo, o Davi, é mais sem vergonha. Aí me chama aí, fala, Carlinhos. Fala, Zé Carlos. Lá em casa é seu Alex. Seu Alex. Fala, seu Alex. Aí o do meio já, aí Carleta, como é que tá? É bom demais. Então é legal pra caramba. Algum casado já? Já, o do meio, o Lucas, ele casou com a Júlia. Muito já legal. É avô? Não. Ainda não. Ainda não. Tô nessa também. Tem um mais velho que casou, mas ainda não teve filho. Então, rapaz, é muito legal. Meus filhos são legais pra caramba. Assim, eles pegaram uma idade que fica muito difícil ficar saindo com a gente, né?
E eu, Já tem as coisas deles, né? ainda mais eu continuo da mesma forma, já tem as viajando coisas pra dele, caramba. já tem as coisas A dele. gente quase não para, né, cara? E quando eu fico lá e eu quero ter eles perto de mim, eu falo assim, aí, vamos jantar, aí vem todo mundo. Falou em comida, os caras, não tem Churrasquinho, né? não tem problema. Aí vou né? fazer um lance aqui em casa pra todo mundo. Esses dias mesmo eu recebi um presente de um sushi de um amigo, que eu queria até te apresentar ele. Pô, por favor. Pô, de repente você trazer ele pra cá. Vambora. É um cara super legal. Inclusive eu dei teu nome lá. Né? Eu gosto demais. Lá em casa a gente gosto muito de comida Aí ele japonesa. mandou pra gente, cara. Pô, a Eu gente posso chama falar? isso de... Lógico, óbvio que Porque sim. o cara foi super legal Mas comigo. óbvio que sim, meu Então, irmão. é da Rock Sushi. Rock Sushi, legal. Eu acho que tem um sushi com novo som. É mesmo. Eu acho que tem. Maneiro. Legal. Porque todo mundo do pop, do rock, tem Ele lá. botou lá o nome. É. Legal. Um Scorpion. abraço pro pessoal do Rock Sushi. Legal. O Scorpion. tem Nessa todo não, mundo. vamos falar. Eu acho muito importante essa galera que nos ajuda mandando alguma. A gente chama isso de recebível, né? Pô, muito Vai ter um legal, recebível, aí você pô. faz um vídeo e manda pros caras. Não é? Parabéns aí a vocês que acompanham o Rock Sushi e outros que ajudam o Carlinhos Félix e nos ajudam às vezes mandando alguma coisa ou patrocinando. Você recebeu Acho um legal. dia em casa também uma comida, não foi? De vez em quando eu recebo, não do Rock Sushi, mas Não, mas de, você de alguém. de vez em quando tem recebível, o pessoal manda pra mim, eu falo, Cara, gravo. isso é bom pra caramba, cara. Legal. E aí aí calhou do Lucas estar em casa. Pô, que beleza, hein? A Júlia não tava, a esposa dele. Mas ele tava, poxa, foi tão legal. Que cara. delícia. Sabe, calhou deles estarem lá e a gente poder comer E junto. tu curte esse a negócio. cozinha pra cozinhar também? Curto. Ou é só quando a Adriana Cara, fala, aí, hoje eu não quero cozinhar, vai pra cozinha. Não, a Adriana não faz isso não, Adriana, tranquilo. Beijo, aí eu Adriana. cheguei aqui, Deus te abençoe, aí Adriana. eu tenho um negócio aqui, tudo que é receita que vem que eu acho legal, que Sim. minha boca fica cheia, fica Aí tu vai lá salivando, tentar fazer. fica salivando, sabe? Aí eu guardo, depois eu vejo e tento fazer. Na prática, como é que é? Pô, legal, cara. Tem uma que eu vou fazer esses dias, uma pizza, velho. Uma pizza pô, de sorri pão. da pizza. De pão Luz Vita. Rapaz, aí. Né? Ixi, vou fazer. Eu gosto também de Vou cozinhar fazer uma pra foto e caramba. mandar pra você. Eu tive um papo com o PG, cara, foi muito engraçado. Eu fui pra São Paulo, Novo Som teve um show em São Paulo, eu aproveitei, fui 2 dias antes pra gravar com a galera de São Paulo, né? Gravei, tem outro estúdio, lógico. E aí gravei com o PG, gravei com Tom Caff, gravei com o Pastor Carlos Moisés do Voz da Verdade. Já foram até os programas, já foram. Muito bacana. Depois, o pessoal que ainda não viu, no canal aqui, você vai ver, tá vendo do Carlinhos, mas pode ver os outros. E aí gravei com o Vaguinho, Wagner Carvalho, Sim, gravei com o Theo legal, Dornelas, que tá cara. trocando com a gente, já gravei com um monte de gente. Aí o PG me fala assim, também nesse papo do mais pessoal, e falou, rapaz, sabe que eu gosto pra caramba, que é uma terapia pra mim? Eu falei, fala aí, PG. Ele, lavar louça. Aí eu falei, cara, eu também, e o pior que eu curto também, lavar louça, eu gosto de ficar ali, né? Aí quando eu passo um álcool na pia, quando a assim, minha esposa viu ali, ela viu esse programa, né? Ela falou, deixa olha, comigo, não sabia não. então deixa a máquina de lavar um pouquinho repousada e eu lavar a louça. Você não tem essa terapia de lavar louça, é só fazer a comida, mas lavar a louça. Eu curto Não, cara, também. eu até tenho, mas não vou falar não, porque senão pode Senão acontecer a Adriana mesma coisa comigo. Ó, vou dar um repouso na máquina de lavar. Eu tô você... ferrado, velho. Não, tá maluco. E esporte? Alguma coisa assim de preferência? Fora futebol? Não, eu gosto de assistir futebol. Rapaz, eu tô meio preguiçosão, sabe? Meio preguiçosão, assim. Pô, passar som, cara, os caras me pegam quase na goela. Nevermore. Cara, Passar som não não dá, velho. Eu não vou mais. Aí eu já tenho minhas coisas lá, já também. mando tudo, já Galera mando meu do- fone, Também. mando minhas coisas tudo, meu violão vai. Aí passa aí o pra mim. pessoal já velho. conhece. Não, passa pra mim aí. E velho. a gente também tem aquela expertise, a experiência de primeira música. Vai, Ajeita, dá né? uma ajeitada, dá uma primeira ajeitada música ali. ajeita. Mas vou te falar uma coisa. Pra você aí que tá assistindo a gente aqui, não entra na nossa, não, cara. Passa o som, velho. Que é bom demais. Passa que é bom pra você. Cara, o nosso problema, cara, é já mais de 30 anos, cara, passando som. Não dá, cara. A gente Como é não que é? aguenta. Faço o que eu digo, não faço o que eu faço. É exatamente isso, Faço cara. o que eu digo, mas não faço o que eu Não, faço. olha, passa o som, falou? Ah, Passa o som, que é legal. Agora, quando você tiver com 30, 35, 40, passa no som, tu vai falar, pô, cara, me lembro do carinho, do Alex. isso de idade ministerial de projeto de trabalho, não é de idade pessoal. Não tem essa, cara, não tem essa. Ai, cara, muito bom. Projetos novos. Então, O legado só, mais alguma coisa? Tem o legado, né? Acabei de subir uma música agora, né? Que eu regravei, que é da Alda Célia.
A Fernanda gravou, eu até pensei que fosse da Fernanda. Aí eu liguei pra ela e falei assim, pô, eu sou teu padrinho, né? Libera a música pra mim aí. Aí ela, poxa, não é minha, da Alda. Eu liguei pra Alda na hora, cara. A Alda é uma querida, cara. Ela Nunca tá aqui pelo Rio, hein? Nunca Fica mais de vi olho Alda, aqui, de repente você pode legal. trazer ela aqui. Sim, eu tô monitorando também essas vindas da galera que passa por aqui, né, pra ver se... Mas é Ela aquilo que eu te vir, falei, ela tem tá que no coordenar, Rio. estúdio tá aqui, ok, esse é eu o estar problema. aqui, né, mas esse é o tô problema. ligado. Porque a Aldinha é legal de Tem uma papo, história, cara. e tem uma história, né, cara? Resenha. Tem uma história, Resenheira, cara, tem resenheira. uma história. Aí eu liguei pra ela, liberou a música, eu acabei de subir a música Em Tua Presença, que é a música que a Fernanda gravou dela, que é uma música muito legal, cara. Aí eu fiz um arranjo do meu jeito, né? Assim, com mais nota, né? Porque os caras estão botando pouca nota agora, né? Eu botei um pouquinho mais de nota. Na tua página você viu lá que eu botei, né? Quem tiver curiosidade, daqui a pouco o Carlinhos vai dar lá as páginas dele lá nas plataformas. Você tava cantando a música que eu amo, né? Cara, mas eu vou te falar uma coisa. Aí, deixa eu te falar uma coisa. Com essa galera aí que tá fazendo essas músicas, eu acho legal dar uma força pra eles, tá? Eu acho que uma das coisas que eu incentivo, os caras têm que compor e tem que estudar. Eu tenho incentivado isso. Eu acho que a gente já tem uma idade que a gente pode fazer isso, pode falar isso pra essa galera, né? Tipo conselho, sacou? Se você quiser mandar um pix, pode mandar. Porque conselho, se fosse bom, paga. Mas é bom o que eu tô falando. Você tem que compor, não ficar pegando muita coisa de lá de fora. Porque nós temos muita coisa. Uma tristeza é uma música. Uma alegria também é uma música. Um presente é uma música. Então, cara, e estudar para você aprender as coisas, porque você é musical, você tem a sonoridade na mente. Então, aí você tem a sonoridade, você tem a musicalidade, mas você não sabe colocar aqui a harmonia. É complicado. Então, é legal estudar. Eu sempre incentivo isso. E também, que eu tive uma experiência lá em Cuiabá. Eu estava cantando lá no interior de Cuiabá. Aí um senhorzinho chegou para mim e disse: você quer ir na minha fazenda conhecer? Que você é da cidade, né? Você não deve conhecer fazenda. Aí ele não sabia que o meu sogro é fazendeiro, né? Mas aí ele falou com tanto carinho para mim, Alex, que eu falei, cara, eu vou lá. Vou dar um pulinho lá. Eu vou lá com o senhor. Quando cheguei lá, vi aquele campão assim, cara. Campão assim. Pô, eu falei, caramba, o senhor deve ter aqueles tratores, né? Aqueles verdes, até falei assim, aqueles verdes que colhe, planta, já ensaca tudo de uma vez só. Ele falou assim, não, meu filho, não tem, aquilo é muito caro. Como é que o senhor faz para plantar e para colher? Ele falou assim, eu uso um boi velho e um boi novo. Eu falei, mas como? Ele falou assim, eu vem de lá com arado e vem arando e vem colocando, vem jogando. Aí eu falei assim, poxa, um boi velho e um boi novo, é isso mesmo? Ele falou assim, mas por que o senhor usa um boi velho e um boi novo? Ele falou assim, porque o boi velho tem a experiência e o boi novo tem a força. Então, se a gente puder juntar com essa galera, por isso que eu dou maior força para essa rapaziada e falo isso que eu falei aqui agora, dando esse incentivo para eles, que ele pode mandar um pix me pagando o conselho, é estudar e compor. Estudar música e compor. Porque se a gente junta, se a gente tem essa galera nova, eles têm a força. Se junta com a gente, nós temos a experiência e a gente pode fazer muita coisa legal. Sim, eu vou corroborar com o que você está falando, mas eu preciso pontuar uma coisa que é minha ideia, né? É meu pensamento. Não estou falando que seja o pensamento do Carlinhos. Eu só acho que, o Carlinhos, essa galera mais nova, lógico que em todas as exceções, né? Não se respeita mais o nosso legado, a nossa história. E eu acho que isso, eu sempre falo que não foi eu que criei isso, mas é também um ditado muito, muito interessante, que é o seguinte, cara: um povo sem memória é um povo sem história. Isso não vale só para música, não. Isso vale para qualquer situação. A gente sabe que o Brasil é meio que assim. Sim. Né? A gente não respeita muito a história, né? A memória das pessoas, e a gente fica órfão da história, né? Isso acontece até com as nossas grandes construções que foram aí deterioradas e tal, mas essa é uma outra história. Então, eu acho só isso. Eu acho que para ter essa junção do boi mais velho, né, mais experiente, e do boi mais novo, com mais força, mais vivacidade, tem que ter um respeito no meio. Exatamente. A canga tem que ser o respeito. Exatamente, você tem que ter um respeito, né? E entendo também, a gente
entende que existem os conflitos de gerações também e tal. Mas quando eu botei na referência essa coisinha, quando você cantando, coisa linda, né? Eu encontrei teus altares, Senhor. Cara, aquilo é lindo, uma coisa assim absurda, que sinceramente não tem mais, irmão. E eu falo com tristeza, eu queria que tivesse. Sim. Eu queria que eu tivesse. O meu filho mais velho, o Rodrigo, fala, poxa, pai, de repente os teus filhos também até falam isso. Meu mais velho vai fazer 28 agora, tem 27, vai fazer 28 agora em dezembro, o Rodrigo. Ele fala, pô, pai, eu queria ter nascido na tua época. Olha só, falam também, né? Pô, cara, na tua época musical e tal. Eu vejo pelas músicas que eles ouvem. Exatamente, o meu filho lá. Então, quer dizer, eu só acho que poderia, que tem que ter para essa junção, que eu acho muito bacana, sabe, esse respeito. Um respeito até mútuo. Sim. Né? Um respeito mútuo. De um lado e de outro. Isso é uma coisa que, se tiver de acontecer, vai acontecer, eu vou te falar, cara, eu tenho encontrado uma galera jovem aí que tem curtido, porque os caras que quando eles eram menores, os pais dele falavam assim, ó, se não tirar 10, vou botar você pra ouvir o Carlinhos Félix. Os caras eram obrigados a me ouvir. Não, existe uma galera, os filhos e alguns já netos, que também vão nos nossos shows. Eu vou te falar, cara, como eu falei pra você, que a minha idade me permite, já, sabe, não tô nem lógico, aí. lógico. Pô, quem curte. Quem não curte, que se tá dane. perdendo. E tá perdendo, né, cara? Tá perdendo coisa boa, cara, né? Deixa pra lá, tá perdendo coisa boa. Vamos lá. Meu irmão, assim, mais alguma coisa pra falar especificamente, ou a gente deixa pra daqui uns 2, 3 meses, se você voltar aqui, me der esse privilégio pessoal? Deus tá vendo você tá falando isso, né? Porque se você daqui a 3, 4 meses você não me chamar, tá ferrado. Vai cair um raio. Vai cair. Aqui no R2. Não, Felipe sai correndo na hora, já falou, opa, tô saindo fora. Pô, o Felipe, inclusive, tá devendo uma grana pra gente hoje aí, à noite. Da foto, né? Aquele negócio daquela grana que ele falou que ia dar pra gente. Não, né? Não, mas eu tenho falado bem deles, isso aí, então, essa conta tá alta, porque eu sempre tô falando bem deles. Ele falou que vai dar um dízimo aí pra gente. Aí você... Cara, foi legal falar contigo, cara. Eu quero agradecer demais, a gente tá chegando. Aí rolou o podcast, não foi entrevista, né? Mas é assim, eu tenho... Os haters ficam lá toda hora, depois você vai ver lá. Cara, você fala demais, não é um bate-papo, a gente precisa bater papo, a gente precisa contar a experiência. Se não fosse os haters, como seria? Não teria graça. Esses caras são... Eles sonho. É que levantam o podcast. É verdade. Eu quero agradecer, antes de você dar uma palavra final, quero só agradecer, pontuar aqui. Pessoal das Bases, muito obrigado. Islam, muito obrigado pela confiança. Eu volto a falar que se você não tem ainda, né, não participa, não é hoje um associado de uma associação musical, é muito importante que você tenha. Carlinhos, eu não sei onde você está, mas tem que ir lá falar com o Islam. Vamos marcar um dia, bater um papo com o Islam. É uma associação que tem dado uma força. Lá? Não tem mais aquele estúdio. Eles mudaram, inclusive, de local. Um estúdio bacana lá, que foi feito, inclusive, para ajudar a galera mais nova, né? Exatamente. Só que tem projetos vindo aí. Islam agora é presidente. Sim. E junto com o corpo da direção. Tá na mesmo lugar. No centro? Não. Tá aqui na Barra da Tijuca. Onde funciona a Rádio Melodia FM. Como é que é o nome daquele complexo ali? No A2. No A2. Prédio da Melodia, o prédio deles ali. O prédio deles ali. Vou marcar com o Islam. O Islam até vinha hoje, porque ele tá me devendo também um bate-papo aqui, mas ele tá fazendo algumas coisas, eu acho que semana que vem ele consegue vir gravar com a gente. Mas, independente de onde você esteja ou você estiver, conheça pelo menos o projeto, conheça lá, eles estão fazendo assim um projeto muito legal com gospel, sabe? Estão nos dando oportunidade, é um dos nossos patrocinadores, nos ajudam aqui, sabe? Para falar sobre coisas nossas, né? E, obviamente, que esse nosso bate-papo, mesmo às vezes não sendo um bibliquês, não tendo, de repente, uma Bíblia aberta aqui, ou eu e o entrevistado de terno e gravata, exemplo, nada contra quem vista terno e gravata e se sinta bem, mas existem sempre coisas edificantes, e aí a palavra de Deus entra também. Pô, você não pode nem falar do pessoal de terno e gravata, porque você tem um patrocinador. Mas é maravilhoso. A Lu Rodrigues, aqui, toda vez que eu preciso, inclusive no Projeto Legado, quem me vestiu foi a Lu Rodrigues. Legal. Então quero agradecer as Bassem, obrigado demais. Quero agradecer a RP Consultoria também. Rogerinho, olha, se você precisa, cara, e tem o sonho de viver legalmente, não é aquele cara que vai lá com B1 e B2zinho lá e fica pra lá, depois não pode voltar, porque senão você não consegue retornar. Não é isso. Se você, cara, eu queria ser um funcionário público americano, quero chegar ao Green Card, entre em contato.
Você vê que o WhatsApp é do Brasil, o Rogerinho é do Espírito Santo, 27 tá lá o código. Você entra, não tem aquele papo pro cara te cobrar para fazer uma entrevista para ver se você pode ou não. Vou até anotar o número dele anota aqui. Anota aí. Então fala com o pessoal lá. Ó, cara, eu quero ver se eu tenho possibilidade. E o legal, sabe o que é, Carlinhos? Assim, que eu achei do caramba. Tem gente que cobra só para fazer entrevista para ver se você pode ou não. Porque tem gente que não pode, tem gente que não tem condição por algum problema que se tenha. Ele não, cara, ele faz uma entrevista com você. Se você tiver condição realmente de ir, né, aí você vai fazendo e de uma forma muito melhor, muito mais interessante financeiramente. Obrigado. É porque as taxas são caras. Caríssimas, né? Caríssimas. Os caras te dão ali o caminho das pedras. E quero agradecer, né, aos outros que nos ajudam sempre aqui, a Teleeletrônica, a Abradex e a Lavanderia Nova Barra, tá? Obrigado, Felipe. Obrigado, pessoal aí que tá sempre com a gente também aqui nos 2R. Obrigado ao parceiro novo que eu me esqueci. Ed. Não tinha ninguém melhor, um nome melhor para arrumar. Ed, seja bem-vindo, obrigado aí pelo carinho. Carlinhos, a palavra é toda sua. Quiser mandar um beijo pra galera, quiser mandar um abraço, as tuas redes sociais e um alô aí de esperança pro povão. Valeu. Muito bom estar aqui com você, Alex. Foi muito boa a conversa, foi sempre boa pra caramba. Bom, sempre flui. Pô, me lembrei de um monte de coisa, cara. Viu? Pô, revival. Cara. Pô, já que você falou que a palavra é toda tua, deixa eu deixar uma palavra aí pra... Eu quero isso. Pra tua galera aí. Eu tenho pensado muito numa última oração de Davi. Davi estava no maior sufoco, né? Pô, todo mundo em cima dele, os inimigos batendo pesado, todo mundo criticando ele, falando mal dele pra caramba. E ele falando assim, cara, quanto mais eu oro, mais os caras chegam perto de mim e o negócio tá ficando ruim. E aí Davi chegou pra Deus e falou assim, ó, tá tudo ruim. Aos olhos humanos não vai melhorar nada, vai ficar ruim pra caramba. Mas eu coloco a minha esperança na tua palavra. Já que você falou em palavra, eu me lembrei desse texto. Legal. Davi falando para Deus, mesmo que esteja tudo ruim, eu coloco a minha esperança na tua palavra. Deus abençoe vocês aí. Valeu. Muito bom. Encontro vocês semana que vem, sempre às segundas-feiras, às 18 horas. Marca aí, Alex Gonzaga Oficial, o nosso canal de YouTube. Você vai estar aqui com a gente. Enquanto Gospel com Alex Gonzaga, hoje a gente teve o privilégio de receber esse cara que é irmão, é parceiro, um super músico, um respeito enorme por esse cara. E com certeza semana que vem tem mais gente boa aqui, tá? Que Deus possa abençoar vocês, obrigado pelo carinho, espalhem, poxa, não sejam preguiçosos, se inscrevam no canal, não paga nada, gente. Se quiser mandar um pix também para ajudar, né? Pode ser também, pode fazer, né? Aquela coisa, dar uma ajuda pra gente. Se você quiser ser patrocinador, colaborador, também vem com a gente. Beijo grande, Deus abençoe, gente. Semana que vem a gente se vê em mais um Encontro Gospel com Alex Gonzaga por aqui. Nós somos a Lavanderia Nova Barra e lavamos e passamos todo tipo de roupa de cama, mesa e banho, de vestuário, tapetes, cortinas, entre outras coisas. E nós temos serviço também de delivery. Nós atendemos nos bairros da Barra, Recreio, Jacarepaguá, Copacabana, Ipanema, Leblon, São Conrado e outros bairros também. Se você precisar, chame a gente. Um abraço!